Saudações a todos que nos escutam e nos assistem. Essa é mais uma edição do nosso Clube do Livro. Hoje eu, Revan Neto, estarei aqui na presença de André Aleixo e Gustavo Vargas, nosso ilustre convidado, para nos presentear sobre a nossa análise pessoal do livro Mais Esperto que o Diabo. O livro Mais Esperto que o Diabo foi escrito por Napoleon Hill. Esse livro foi escrito há muito tempo, lá em 1938, 39, né, André Aleixo? E só foi publicado recentemente, em 2011, que esse livro foi publicado e já vendeu mais de 100 milhões de cópias. Esse livro tem um tema que é muito interessante, que desperta até arrepio nas pessoas, não é mesmo? Que fala sobre o diabo, mais esperto que o diabo. Quem ousa ser mais esperto que o diabo, André Aleixo? Então, quem que ousa ser mais esperto que o diabo? Napoleon Hill. Ele tentou se encontrar, na verdade, né, no meio de um deserto pessoal. Ele se viu no meio, perambulando, né, na Filadélfia, e entrou num motel, e dentro desse motel, é um local onde se dorme uma noite, ele teve essa conexão espiritual, né, essa conexão com algo diferente, e ele conseguiu extrair do que ele denominou o diabo, né? Na verdade, ele conversou com alguém que se dizia realmente o dono do mundo, porque afinal de contas, como ele mesmo falou, se exigiu ser chamado de majestade. Logo de cara na entrevista. De cara, tipo assim, você não fala comigo se não for vossa majestade. Mas por quê? Porque eu manejo 98% da população mundial. Eu, no mínimo, sou muito grande. No mínimo, sou muito grande. É muito curioso. Só por causa desse tipo de comentário, a gente já fica preso. Como assim 98%, né? Uhum. Quer dizer, possivelmente eu estou no meio desse 98%. Então, esse é um livro que a resenha, na verdade, é mostrar a diferença, né? Do que existe de uma pessoa com sucesso e de uma pessoa sem sucesso. E, notoriamente, ele deu de mão beijada, né, de uma maneira muito interessante, que foi um bate-papo no livro, todas as maneiras que ele tinha, o diabo tinha, de ter a pessoa com ele. E quem não está com ele está com seu opositor, que chamam de Deus. Então, e só são 2% da população. Então, isso aí chama já muita atenção, que eu achei, né, nesse livro. E realmente ele foi mais esperto que o diabo, porque ele tirou tudo que o diabo tinha de chave, né, de maneiras que ele tem de gerenciar a vida dessa população toda. A qualidade das perguntas chama atenção, né? Porque o livro é todo estruturado em forma de entrevista, mas ele instiga o diabo a entrar em minúcias, em detalhes que talvez ele não teria dito espontaneamente, né, Gustavo? A gente fica ansioso para saber as respostas, mas em muitas das perguntas também tem vários conceitos e respostas interessantes, né? Exatamente, sobre esse tema. Exatamente. Uma coisa interessante para comentar, que você falou que ele descobriu isso no motel, né? Para quem está ouvindo a gente, motel nos Estados Unidos não tem conotação sexual. Isso. Né? Motel nos Estados Unidos é uma coisa que você passa uma noite, é um hotel de uma noite só. Exato. Né? Então, porque às vezes tem alguma pessoa religiosa assistindo a gente, alguma coisa assim, e a pessoa pode falar, nossa, como ele teve uma revelação no motel, né? Então, não, fiquem tranquilos, né, em relação a isso. Um motel nos Estados Unidos é um hotel de estrada, tá? É um hotel de passagem rápida, não é um hotel turístico. Não. Normalmente é um hotel de beira de estrada, né? Exatamente. Mais barato e mais modesto. Isso. E para iniciar uma conversa assim, o que vocês acham? Ele conversou mesmo com o diabo ou não? Bom, na minha interpretação, não. Como o livro ele mesmo revela, o diabo é uma energia. O diabo é tão esperto que ele nem existe na forma de carne e osso como ser humano, que para ele existir da forma física seria até uma desvantagem. Então ele é tão poderoso e tão esperto que ele habita na própria mente humana, né? Ele é como se fosse um parasita. Ele hospeda no corpo de outro, ele não tem o próprio corpo. Eu entendi também, complementando, né, como se o diabo fosse assim uma barreira. É a barreira que você põe em você mesmo. É ali que ele está. É aonde você vão ter os seus medos, os seus anseios, esse lado negativo, né, dos sentimentos, é aonde ele está habitando. Então, quanto mais negativo você for, mais preenchido dele você está. Então,
eu imagino que seja esse lado, assim, essa barreira que a gente se autoimpõe, né? De uma maneira maior ou menor, dependendo da pessoa. Esse é o diabo. Eu acredito também que seja uma alegoria, né? Não acredito que seja nada mais que uma alegoria. Só que assim, com o espírito científico, a gente pode criar algumas hipóteses, né? Primeiro, ele pode ter de fato tido uma alucinação, né? De fato ele tido uma presença ali que se manifestou, né? Uma alucinação falsa ou de fato uma presença com uma entidade, né? Ou uma alegoria que ele utilizou para isso. Porém, uma coisa interessante, por que esse livro ficou tanto tempo sem ser publicado? Com a sua publicação... Foram mais de 70 anos, né? Engavetado. Mais de 70 anos. Foi proibido, né? Tipo, foi uma coisa... Não queriam deixar isso acontecer. Bom, eu vou iniciar o que eu acredito que seja o motivo principal, é porque ele realmente confronta as instituições principais, que são escola, igrejas, etc. Porque você pode perceber o movimento dele, né? O movimento que ele faz. Por um momento, você sente que por ele utilizar a alegoria do diabo, ele vai fazer aquele discurso vigente de uma conotação moral X para que você combata o diabo. E quando você vê, ele está fazendo um movimento onde ele divide o eu em dois. Você tem um eu primário, um eu secundário, um eu que é o principal da fé e o outro do medo. E esse da fé, ele vai contrário ao que ensinam nas igrejas, né? Então, pelo poder do nome mesmo de Napoleão Hill, eu acredito, e pela época que ele escreveu isso, né? Pela época que ele escreveu, se fosse hoje, estava tranquilo, né? Mas pela época que ele escreveu isso, falar que realmente o eu da fé, ele é contrário ao que você aprende nas igrejas, nas escolas, acredito que isso chocou aonde chegou esse manuscrito, né? A quem chegou ali. Porque realmente não tinha, até 20 anos atrás, era complicado você confrontar certas instituições de maneira explícita, dependendo da região que você está do mundo, né? Então... Eu acho que eu quero dar uma clareada nesse comentário que você fez, porque assim, não é generalizando que as igrejas apresentam de uma maneira errada e nem fazem de uma maneira errada. É que, na verdade, eles colocam tanto medo no diabo, ao invés de colocar poder em Deus. Né? Então, falam do diabo de uma maneira que as pessoas começam a ficar medrosas, ao invés, né? Porque aí que está o erro, é de você saber que ele existe, mas quem é que é o maior e melhor oponente que ele? É Deus. Então, ao invés de você focar no diabo, você tem que focar na força de Deus. Ele sintetiza isso muito bem numa frase do livro. Ele fala, as pessoas temem o diabo e não confiam em Deus. Na verdade, as pessoas não deveriam confiar no diabo e temer a Deus. É justamente o inverso. Não que ele é contra as instituições, a escola e a igreja, mas ele fala que essas duas instituições são as grandes propagadoras do diabo. Fazem propaganda para o diabo. Por quê? Ao falar do inferno, a igreja, por exemplo, desperta o medo nas pessoas. E o medo é um dos ardis, uma das artimanhas que o diabo tem, para justamente alienar as pessoas. Exatamente. Então, é a forma como é colocado, não que essas instituições não deveriam existir, mas a forma como elas fazem propaganda gratuita, né? É a mesma coisa do hater. O hater quer que a pessoa seja destruída, mas na verdade ele está falando tanto da pessoa, colocando tanto ela em evidência, que ela está na mente das pessoas. Exatamente. Gera engajamento. É justamente o contrário, né? Então o diabo, ele ganha engajamento das pessoas pela divulgação de quem deveria fortalecer o lado oposto a ele. Exatamente. E quem é o lado oposto, que ele abre... Ele fala opositor, abre o jogo e fala, ele não fala diretamente, talvez ele tema, né? Porque ele sabe da força. Sim. É como se diz nos estudos das redes sociais, de social media, engajamento, conteúdo, etc. O hater, ele fortalece a comunidade. O hater fortalece a comunidade. Então, aquele que entra no seu perfil, que entra no perfil de outra pessoa e vai e se posiciona de uma maneira de hater, ele está fortalecendo aquele player, está fortalecendo aquela comunidade. Porque está sendo bem definido o que é nós e o que são os outros. E aí, com o hater ali presente, você manifesta e impõe os seus valores para mostrar à comunidade quem manda, né? Então, o hater, ele fortalece a comunidade da mesma forma, né? Quando ele fala a questão das igrejas, escolas, ele fala, são meus dois principais braços, né? Como ele diz, assim, mais ou menos. Sim. Mas são meus dois principais braços. Primeiro as igrejas, depois as escolas. No sentido de que nesses lugares, na busca de fazer o bem, se propaga mais o mal. Exatamente. Através do medo, né? Exatamente. Então, com certeza nada de forma dolosa, né? Mas ele entrega que... Isso foi um advogado falando. Exato. Ele entrega que esse método não
não estava funcionando tão bem, né? E agora eu percebo que talvez esse dado 98% é lá de 1938. Talvez esse dado tenha diminuído muito nos últimos anos, né, André? O que você acha? Com esse despertar de consciência para essa questão de estar atento a essas energias e essas artimanhas do diabo. Eu acho que não. Eu acho assim, eu acho que está mais aflorado, porque o que ele fala? São exatamente as 98% das pessoas que retêm 2% do dinheiro do mundo, né? E 98%... São as não alienadas, né? Isso. E 98% do dinheiro estão na mão desses 2%. Porque pensam por si próprios. Vamos falar um pouco mais sobre alienação. Talvez o conceito de alienação não esteja tão claro para quem esteja ouvindo ou vendo esse podcast agora e não tenha tido a oportunidade de ler o livro. Vamos explicar um pouco sobre o conceito de alienação. Pode ser. Bom, alienação, primeiramente, uma definição ipsis literis significa separação. Então, aquilo que é alienado está separado de. Então, quando a gente fala, por exemplo, em alienação social, alienação de qualquer tipo, quando tange a sociedade, está falando que aquele grupo ou aquela pessoa está separada de alguma coisa. Então, no caso que ele está falando de alienação, é quando você introgere conceitos que te mascaram e te separam daquele ser principal, primordial, que é o ser da fé, o ser da verdade, aquele ser que leva ao conhecimento que te coloca nos 2%, que é o do conhecimento livre, o conhecimento independente, né? Essa busca dessa noção. Então, acredito que essa introdução epistemológica seja interessante. Ao você ver, André, o que é um alienado? Alienado é uma pessoa que não pensa por si própria. É uma pessoa alienada. Qualquer coisa rege ela, né? Inclusive, eu achei interessante que ele fez uma sequência, ele deu várias características de uma pessoa alienada, que eu sinceramente achei maravilhoso. E, você assim, pode citar pra gente alguma delas? Sim, pode. Na verdade, são comportamentos, né, características que a gente observa numa pessoa que com certeza mostram que ela é uma pessoa alienada. Isso. Uma pessoa alienada, ela não tem autoconfiança, ela não conquista nada por seus méritos próprios. Eu vou falar para vocês em qual página que está esse aqui. Estou procurando a página. Não, calma aí. É página 75. 75 lá embaixo. Tinha até marcado uma orelhinha aqui. Ah, tá. Então, ela não... ela gasta tudo que tem, especialmente se tem crédito, ela gasta no crédito, é uma pessoa que não tem o enough. Ela reclama de qualquer coisa, é uma pessoa com pouco ou zero de imaginação, ela não tem entusiasmo, ela não faz mais do que é pago para fazer, aquela pessoa que não faz um over delivery, nunca dá mais, ela não faz por um propósito, ela faz por o que ela está ganhando em troca. Uma obrigação, né? Exatamente. Né? É aquela pessoa que pega atalho para tudo. A pessoa normalmente tem um temperamento explosivo e falta de controle sobre suas ações e suas emoções também. Uma personalidade sem magnetismo. Nossa, isso aí é fantástico. Eu já vi um monte de pessoa na minha cabeça assim, né? É aquela pessoa que não trai o interesse das outras por ela, né? Não. Aquela pessoa morna. E dos mornos, os mornos serão... né? Não tem... Antes quente do que morno. Antes frio do que morno. Na Bíblia está falando, né? Isso. Os mornos serão extintos. Essas pessoas, normalmente, elas têm opiniões, mas elas não têm fundamentos nas opiniões. Elas opinam sem estudar. Elas opinam porque ouviram de orelhada. Tem opinião sobre tudo, mas não sabe de nada. Posso abrir só um adendo interessante? Pode, por favor. Agora, se eu não salvo engano, lapsus calami raríssimo, porque acredito que seja isso mesmo. Estamos vivendo uma época onde, sem precedentes históricos, a geração atual, nascente, agora a geração que está vindo, ela tem um QI abaixo da geração anterior. Então, Mas tem um livro sobre isso, né? Eu comprei um livro ontem. Sério? Chegou ontem da Amazon, chama Cretinos Digitais, é isso? Deixa eu achar aqui. Eu quero ver esse livro. Qual é o próximo livro nosso aqui? Eu até postei ontem. Esse é muito interessante. Impressionante, porque eu li a resenha do Depois livro. a gente... Meu celular tá carregando, mas eu vou ver isso daí logo. É Cretinos Digitais. É um dos primeiros estudos que tem. A fábrica de cretinos digitais. A fábrica de cretinos digitais. É um dos primeiros estudos sérios a respeito da... Manda no grupo pra gente, vamos ver esse livro, muito interessante. Talvez seja o próximo, porque é um livro muito recente, Sim, e assim, vai ajudar muita gente. Com certeza. E o próximo livro a ser publicado também, sobre essas coisas recentes, que sabem que se faz mal, mas não quanto, é sobre o cigarro eletrônico também. Tá vindo estudos agora, científicos,
para dizer o quão mal faz. É igual o cigarro quando começou, né? Sabia o que fazia mal, mas não tanto o quanto fazia mal. Então agora... Tinha propaganda de médicos, né? Tá chegando estudos sérios a respeito. Então esse livro se trata de um estudo, foi feito na França, a respeito da influência que as telas têm sobre as novas gerações. Nos anos anteriores, se apurava que de geração em geração, de 10 em 10 anos, o QI ia aumentando, a humanidade ia se desenvolvendo. E desde quando a geração que é native, digital natives, que hoje já nasceram com a internet banda larga e com a tela touchscreen, smartphones e iPads, eles já têm uma regressão no QI. Então, aquela lógica de que a tecnologia desenvolverá o ser humano a ponto de sempre crescente, a curva já está... A gente chegou num ponto que a gente vai ter que começar a rever isso, né? Eu vou partilhar eu acho que isso é interessante até para o momento. Depois a gente edita. Não, mas e outra coisa, eu acho que nem não, isso é fundamental Isso aí é o que você acabou de perguntar. André, você acha que não está diminuindo? Não, cara, tá mais alastrado ainda, especialmente por conta disso. Claro. Olha que alienação. Isso tá dentro praticamente 100% da população. E tá dentro do que ele define como alienação, sim, né? Tá dentro dessas pás que é o que? O cigarro que você falou, não sei o que lá e tal. As pessoas emitem suas verdades fundamentadas em Instagram, que não tem fundamento. Em achismo, né? Em achismos, né? Então é o que a gente está vendo. E a pessoa internet, tem muitas respostas com pouco fundamento. E aí vem aqueles fundamentos neurocientíficos, por exemplo, de viés da confirmação, coisas que são interessantes. Aliás, um livro interessante para a gente poder analisar também, só que ele é bastante extenso, que fala bastante sobre isso, é As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene. Ele é bastante interessante, porque eu trabalho com copyright, né? Então a gente estuda muito a mente humana. E nesse caso, por exemplo, viés de confirmação o quê? Viés de confirmação eu acredito em algo, então a minha seleção da realidade infinita que está ao meu redor, que tem vários estímulos, o que eu vou entender dela, o que eu vou significar, vai ser exatamente as coisas que confirmam o que eu acredito. Então, quer dizer, eu seleciono aqui fora aquilo que vai fortalecer a minha crença, e não o contrário, né? O que pode questionar, o que pode colocar em dúvida, o que pode não. As pessoas, então elas buscam coisas na internet confirma as crenças dela. Que confirma as crenças. E em copyright, a gente já sabe. Se você tem uma posição, se eu sou expert, por exemplo, copyright é redação publicitária na internet. Então, psicologia pura, né? Psicologia pura. Então, se a gente está fazendo uma copy para um expert que está vendendo infoproduto e ele tem uma posição X, a gente pode embasar qualquer opinião cientificamente. Qualquer opinião que a pessoa tiver, você vai achar pelo menos 10 ou 15 artigos científicos que confirmam aquela opinião. Para você ver a divergência que a gente tem dos resultados científicos hoje em dia e como você pode transformar uma opinião que aparentemente não tem fundamento em uma opinião muito bem fundamentada. Ora, a gente acredita em energia e a gente trabalha tudo isso, mas a gente sabe também que dentro da física quântica, muita coisa que está sendo dita aí de física quântica não tem fundamento nenhum em física quântica, são formas de você transformar alguns elementos científicos, uma tentativa de substancializar uma prática espiritualista, energética, terapêutica, que não, naturalmente, a gente sabe que tem efeitos positivos, a gente sabe que acontece, a gente sabe que funciona, só que as pessoas têm que validar aquilo, então elas utilizam fenda quântica, não sei o que lá e tudo mais. Então isso é interessante. Também é uma forma de alienação, né? Também é uma forma de manter você separado de uma coisa que deveria ser simples e óbvia. Você tem um caminho do medo, você tem um caminho da fé. Você tem um caminho que é certo para o seu corpo, que é a saudável, que vai te fazer bem, que é um propósito, você, né, a lei da inércia, do ritmo hipnótico, você manter uma inércia no bem, no que vai fazer você produzir, e uma crença no mal, naquilo que te causa dor, te causa danos, né? O cigarro, o sexo compulsivo. E a verdade, o que ele quer dizer, na minha opinião, agora desculpa me alongar um pouco, mas a minha opinião em relação a isso é essa, tipo, a verdade, ela está de fato, a crítica, porque isso bate muito com o que eu acredito, então assim, eu peço licença só nesse sentido, porque quando ele fala sobre a verdade, nesse sentido, não está na igreja, não está na escola, etc., porque a gente vai à igreja, mas a gente vai à igreja para encontrar o que está em nós, né? Você vai na igreja para entrar em contato com aquilo que está lá em cima, conecta com você, né? Então a verdade, ela está em você. O que ele está falando não busca aqui, né? Busca aqui dentro, né? O princípio universal está aqui dentro, a fé está aqui dentro. Fique na fé exatamente o que esse livro fala, né? Quanto mais as pessoas elas entrarem em contato consigo próprias, entenderem qual é o seu propósito e colocarem em ação e não parar até conseguirem, quer dizer, pensar por si e não se deixar influenciar por situações externas, menos eu vou conseguir tomar essa vida, entende? Então isso aí meu opositor, né, as pessoas têm o poder
do livre-arbítrio nesse sentido, só que elas não sabem usar. Então, para mim tá fácil por conta disso, mas à medida que elas forem percebendo o poder que tem por causa do que tem dentro delas, é a conexão, né? E elas terem aquilo lá como o seu propósito de vida e não sair do seu trilho, eu não tenho como chegar perto delas. Exato. E é exatamente esse o foco que eu achei fantástico. Porque é fácil, ao mesmo tempo é muito difícil, né? Para as pessoas. Porque, na prática, né? Na prática. É porque é como. Desculpa, você sabe que eu falo bastante, mas eu não quero. Mas desculpa nada, Gustavo. A gente quer que você fale mesmo. A gente gosta. A gente quer te ouvir, você tem muito para acrescentar. Mas é porque o lance é o seguinte: que para mim me parece muito quando você fala isso, me vem claramente. Eu tento fazer esse exercício o tempo todo. Sim. Né? Eu tenho um histórico de 3 tentativas de suicídio, muita depressão, síndrome do pânico. Pode, por favor, também? Claro. Enfim, vários casos de desequilíbrio emocional devido a muita coisa. E até genética, uma coisa familiar, pai, irmão e tal, uma coisa, enfim. Fora isso, quando você fala exatamente isso, é uma dificuldade diária, né? Então, se manter-se no bem, se manter-se na fé, acreditando no melhor, é uma dificuldade diária. Por quê? Eu quase fui pastor, então passei por quase todas as religiões que eu conheço, mas por essa passagem no evangelismo, uma passagem sempre me vem à mente, e várias passagens me vêm à mente quando acontece alguma coisa. Que é a passagem que quando Pedro está andando nas águas, não é isso? Isso. Então aí Jesus fala para ele tá andando, tá indo tudo bem, daí vem a tempestade, vem as coisas, daí ele treme na base, afunda um pouco, e aí fala homem de pouca fé, né? No sentido isso, porque a dificuldade de você, aí juntando as peças, de você se manter-se nesse caminho, de você andar todo dia, acordar, e graças a Deus estamos bem, sem dor, com saúde, graças a Deus, mas você acordar, independente da tempestade que está ao redor, e você se manter nesse caminho e olhar para Jesus, olhar para a fé, olhar para acreditar no melhor na tua vida, é desafiador. É muito desafiador. Porque é um trabalho é um gasto permanente de energia. Exato. E aí ele tem que entrar, a gente tem que fortalecer isso ao ponto de entrar na inércia, de entrar no ritmo hipnótico. No ritmo hipnótico positivo, né? Que seria um ciclo virtuoso. Exato. E não um ciclo vicioso que a maioria, né? Se você for fazer uma analogia com o atravessar de um rio, por exemplo, ou você é forte e atravessa o rio com uma correnteza, ou você morre ali, ou você não dá mais para chegar, você não pode parar. Movimento. Então, você tem de manter. Se manter em movimento. Senão você vai acabar sucumbindo em qualquer situação. E realmente é um gasto de energia. E se você não fizer todo dia, tipo, hoje... Não... Porque assim, gozada aconteceu agora há pouco, né? A gente tem muitos desafios diariamente. E ela fala assim, não, mas por que talvez não seja interessante a gente postergar um evento? Eu falo, não adianta. Marcou, faz. Postergar vai aumentar o problema. Tipo assim, incompetência. Vai vir essa conexão negativa, subliminar. Esse reforço, né? É um reforço subliminar que é negativo. Né? Eu acho que é isso que você tem que passar por cima. Concordo. O tempo todo. Tá doendo o pé, o seu sapato já não tá mais dando certo, você tá andando sobre pedra. Faz. Não para. Não para. Tá faltando pouco. Vamos lá. Eu acho que é isso. Mas assim, existe um preço que a gente paga por isso. Né? Mas quando você chega no final, você fala, cara, como eu consegui, cara, que legal. E quando você para, ou então, tem uma desculpa, porque estava doendo, porque estava sangrando, porque eu não estava me sentindo bem, não estava... Aí você fala, cara, eu sou fraco. Lá no fundinho vem esse negócio dentro de você, né? Então, realmente, é muito desafiador. Você fazer todo dia, gastar energia para você atravessar esse rio. E bate muito com o que os orientais falam. Você pode ver que é uma verdade inerente em toda a espiritualidade da humanidade. Pelo menos assim, eu sempre fui muito estudioso em relação a isso, e eu posso perceber que isso está em várias vertentes, africanas, orientais, etc., que é o quê? Que é aquela coisa de que você tem um eu profundo, um verdadeiro, um eu espírito, né, que está acima de tudo, de todos, que foi criado em imagem e semelhança de Deus. Dentro do evangelismo, de todas as crenças cristãs, ele vai estar ligado ao Espírito Santo. Então, eu sou um com o Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo, do Senhor Deus em mim. E no caso orientais, é aquele eu em oposição ao ego, que seria a nossa mente,
ou a mente coletiva mesmo, quais estamos ligados, né? Uma ideia, nessa ideia, uma ideia nossa nunca é só nossa, ela está sendo partilhada, né, pela frequência que a gente está sintonizando. Então, ambas as vertentes, ou uma vertente Umbanda, Candomblé, qualquer parte dessa parte africana, que também vai ser a mesma coisa, que vai ser um espírito imanente que sobrevive às encarnações, independente de qual vertente espiritualista você pega, sempre vai ter o reforço de que existe um espírito, existe um eu, existe uma alma, que é ligada ao bem, que é ligada ao bom, que é ligada à verdade, que nos orienta ao que está fora, tentando nos dispersar. Que é a mesma coisa, por exemplo, como Yogananda, na vertente já hinduísta, por exemplo, vai dizer quando Deus é como se estivéssemos num cinema, onde a existência toda, a vida toda, a existência toda é como se a gente estivesse num cinema, onde Deus é o projetor, de onde sai a luz e manifesta aquela imagem na tela, e nós somos personagens que estão lá. Mas nós estamos, na verdade, assistindo tudo aquilo, e que nós estamos vendo nossa vida, nossas coisas, porque tudo aquilo é falso, é ilusório, porque passa. É como, aí já em outra vertente, no Zen Budismo, fala da impermanência do mundo, tudo é impermanente. Então tudo está passando. Sendo assim, a nossa tarefa é parar de olhar para o que é transitório, para olhar para a fonte de luz que está onde sai toda a imagem, que é Deus. Então, esse retorno a Deus. Então, quando ele fala em relação a isso, e fazer esse movimento, quando você faz o movimento de parar, olhar para a tela e olhar para a fonte, você está fazendo exatamente o que ele está falando. Exato. Você está largando o que é ilusório, está largando o que é mentiroso, está largando o que não é seu. O que não é seu, o que é passageiro, Isso. E que apenas dá descargas de dopamina, né, que vão te manter reforçando aquela lei da inércia e te fogem a verdadeira essência, que é olhar para aquela luz e de fato entrar em conexão. E como que eu faço isso? Bom, aí cada religião vai ter sua resposta. Mas você pode ver que o movimento é o mesmo. Um movimento lá dos orientais é meditação. Medita, eu conecto com coisa. O outro, o movimento do cristão é na igreja. Eu tô ali na igreja, eu tô ali orando, tô ali com Deus e tudo mais, ser Jesus como Senhor e Salvador. E cada parte vai fazer o seu, mas todos os movimentos são os mesmos. Você vai ter um mal encarnado, que ele vai ser encarnado através da matéria que está ao nosso redor e através das nossas próprias ilusões mentais que a gente adere e transforma em comportamento. E você tem também o contrário equivalente, né? Como ele diz, né? Toda virtude é uma... Como é que é essa frase? Você sempre me falava. Toda diversidade é a semente de uma virtude equivalente. Tem. E é justamente nesse tema que eu queria entrar, porque André Aleixo não passou despercebido o fato de que você, ao relatar uma dificuldade que você teve, você não chamou de problema. Né? Você não fala, eu tive um problema, não. Você fala, eu tive um desafio. Então, até a forma de você encarar o que o autor chama não de problema nem de desafio, mas ele chama de adversidade. Que é um tema que a gente não gosta muito de falar, porque a adversidade traz memórias de situações difíceis, que você não teve a capacidade de ter o sucesso, o tão almejado sucesso. Mas o livro trata de um outro ponto de vista sobre a adversidade, o lado positivo da adversidade. Que a adversidade, tem uma frase clássica também, que a adversidade traz em si a soma, a semente de uma virtude equivalente. Então a adversidade nada mais é, segundo o autor, do que uma forma que a natureza, que Deus tem, de te recolocar no eixo. Tipo, olha, você tentou ir por um caminho e esse caminho não é o que as leis que regem esse mundo dizem que é o correto. Então eu vou fazer você não ter sucesso nesse ponto e fazer você repensar e se readequar até que você consiga. Isso entra também, eu vou só cresça, juntar, né? Com relação ao fracasso, porque você entende isso como um fracasso. Definitivo. Né? Na verdade, não é definitivo. Exato. Só se torna definitivo quando você desiste, né? Se dá por vencido, né? Um fracasso não é uma desistência. Não. Ele, na verdade, se você for pensar, ele é uma bênção. Sim. O fracasso faz você, a maioria das pessoas, né, se desligar da matéria e se ligar mais à espiritualidade. E isso faz crescer dentro da pessoa a essência dela. Né? Outra coisa que ele fala, que virou um jargão também, é assim, há um passo muito curto à frente que você estava andando, estaria seu sucesso, foi quando você desistiu. Então, um pouquinho mais estaria o sucesso. E se as pessoas continuarem, né, é aquele negócio, se você colocar na sua cabeça, eu vou conseguir, independente do que seja, do tempo que for levar, né, e assim, eu vou tentar até conseguir. Não é eu vou tentar fazer, eu vou fazer até conseguir. Então, você não para, você tem
Não é eu vou tentar, né? Eu vou né? fazer, Eu vou né? fazer até conseguir, entendeu? Eu vou igual o Thomas Edison, né? Ele tentou 10.000 vezes. 9.999 foram maneiras que ele percebeu que não funcionava. Não foi ele que fracassou, é porque ele viu que não é por ali. Mas que ele ia conseguir, ele ia. Acho que assim, é isso que você tem que fazer. E é por isso que só 2% consegue lá na frente. É engraçado que você falando isso me lembra que todos os grandes players que eu fiz mentoria, que eu estudei, que eu estudo atualmente, e que eu sigo, né, que me ensinam, todos eles, nenhum deles vê erro como problema. Nenhum deles vê perda como... Não. E não é. Eles veem como dados. Sim. Então, assim, o Paulo Cuenca mesmo, ele fala, é o que eu mais gosto quando ele posiciona sobre isso, o André Cia também, mas o Paulo Cuenca, ele sempre deixa muito claro. Não sei o que lá, foi um flop, tal post, não sei o que lá e tudo mais. Não, né? É só um dado. Aquilo é um dado. O que esse dado me transmite? Esse daqui me transmite, teve tanto de engajamento, vamos supor que seja questão de conteúdo. Esse aqui teve engajamento tal, teve compartilhamento tal, aqui as pessoas... né, reagir desse modo. Então, este daqui dá este resultado. Eu já sei o que não fazer. Pronto, é exatamente isso. São os fracassos, né? É interessante. Enxerga o fracasso como um aprendizado, né? É um aprendizado. Puxa, eu acabei de descobrir uma maneira de não fazer. Outra maneira de não fazer. Eu anotei algumas frases sobre fracasso, sobre adversidade no livro, que eu achei interessantíssimo. Ó. Ele fala que a adversidade provoca novos hábitos de pensamento. Se não fosse a adversidade, você simplesmente teria aquela crença e levaria para sempre. O que ele fala que fracasso, o mundo não na te verdade, mostraria que aquilo está... É travestido de bênção, né? O seu modo uma de bênção pensar. travestida. O fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das espirituais. Falou, opa, só o que tem nesse mundo aqui não é suficiente. Porque quando você não sabe o que você vai fazer, você se fecha dentro de você, não é assim? O normal das pessoas. A gente, quando tá muito assim, parece... Cara, não sei o que eu faço, eu tô, né, às vezes devendo, não sei o que, o relacionamento tá mal, tá tudo errado. O que você vai fazer? Você vai pra festa? Não, você se fecha. Então, quando você vai achar força, né? Exatamente. Por quê? Porque você precisa entrar dentro do que você devia estar faz hora. Sim. Pra crescer, né? De onde você nunca devia ter saído. Exatamente. Você começa a olhar para onde você não olhava. E é por isso que falam que o fracasso, ele é uma bênção disfarçada. Que eu acho muito legal. O fracasso, ele ensina muito mais que o sucesso, né? Sim, quando sem dúvida. Quando você tem sucesso em algo, você simplesmente para de se aprimorar naquilo, porque tá dando certo. Essa frase é incrível. Você marcou a página que você tirou? Marquei. Qual que é? Eu posso te falar. Eu marquei só a frase, mas depois a gente pode encontrar. Mas eu tenho. Essa frase é incrível. Tem uma que é mais incrível ainda, ó, vou mencionar para você. A adversidade livra as pessoas do egocentrismo. Ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação do outro. Fantástico também. Se você tivesse sucesso em tudo na sua vida, desde quando você é criança, você procuraria a ajuda de alguém? Você não precisa de ninguém, você seria autossuficiente. Exatamente. Você não precisa de ninguém para comer, não precisa de ninguém para... Ou seja... O próprio... O ser humano não nasceu para... O próprio Napoleão sozinho. Hill, quando ele se fechou no motel, ele estava numa situação muito adversa, difícil mesmo, né? Tanto é que, assim, ele pensou muitas besteiras, né? Então, ele entrou dentro do próprio eu. Foi exatamente o que virou, olha essa bênção, né? Isso aqui foi uma bênção disfarçada de uma super depressão, que ele devia, e ele só estava ali naquele motel porque o tio dele emprestou dinheiro. Quer dizer, nem isso ele tinha, né? E ele ainda usou um dinheiro a mais por ter escutado o eu da fé, né? Não foi isso? Exatamente. Foi nesse caso desse motel? Foi. Que ele pegou e falou, eu nem teria condições de sustentar 3 dias aquilo, né? Exatamente. Ele falou, mas o eu da fé falou, vai ali. Ele falou, foi. E eu achei interessante, tem um pedaço aí na época que ele fala assim, ó, o aparecimento do meu outro eu, que é quando ele começa a emergir, né? O livro ele fala assim, a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. A hora que assim, quando aparece o sol, a gente vê, né, as naves espaciais, né, quando os foguetes voltando, calma, vai entrar na gravidade, aí pá, aquela barulheira, aí mas tem Calmaria. Logo antes do que você precisa como sucesso, da claridade, da clareza de ideias, você vai para o mais fundo que pode existir. Fato. Eu acho isso muito legal. E perceba que, como o Rê estava citando, né? Tal situação de adversidade me levou a desenvolver tal virtude.
Então, às vezes a natureza nos coloca nessa situação para que a gente possa desenvolver certas virtudes. Por isso que eu acho muito interessante aquela ideia de que a gente, numa adversidade, a gente tem que parar e se perguntar assim, o que eu tenho que aprender Com isso, né? com isso? O Tipo que assim, a vida tá querendo me ensinar? porque eu tô passando... Aquela velha regra parece verdadeira. Ou aprendo pela dor ou aprendo pela inteligência. Sim. Então, aquele momento de você parar assim e perguntar assim, tá, meu espírito tá me levando para esse lado, a minha vida tá indo para esse lado, eu mesmo estou me levando para esse lado inconscientemente, uma força maior em mim está me levando para esse lado para manifestar essas coisas. Ou seja, tem que fazer uma introspecção e perguntar, o que eu tenho que aprender com isso, né? O que eu tenho que aprender com isso para abreviar isso o mais rápido possível, né? Porque eu sempre faço essa pergunta mesmo quando eu estou muito bem. Eu falo, olha, o que eu tenho que aprender para não ter que passar por dores agora? O que eu tenho que já desenvolver? Que habilidades, né? Porque aí eu tenho que desenvolver habilidades. A vida está querendo que eu desenvolva certas habilidades, colocando situações nas quais eu preciso desenvolver aquelas exatas habilidades, né? Então, o negócio é a gente realmente ser esperto e sacar, eu tenho que desenvolver tal habilidade, então eu vou trabalhar logo para isso. Vamos facilitar isso. É flexibilidade, né? Como você falou, amor às pessoas, entender que você precisa dos outros para não sair dessa ilusão da autossuficiência, né? O que é? Então, egocentrismo. Desenvolver logo isso, né? Eu vou continuar falando, faltam algumas coisinhas só para a identificação alienado. De um alienado, né, que eu estava falando anteriormente, e a gente puxou... Página 74. Isso. Uma pessoa que é um alienado, né? Ele é uma pessoa que acha que sabe de tudo, ele nega sempre a cooperar, ele não aprende com os fracassos, e vem um monte de gente na cabeça da gente. E vem um eu também do passado, né? Não, eu, pelo menos, sim, a gente eu me vejo claramente. A pessoa tem uma mente limitada e intolerante, não tem uma acabativa, sempre começam as coisas, mas nunca termina, né? A gente tem a iniciativa, mas não tem acabativa. E pessoas que acham defeitos em tudo. É bem o que você falou, né? Muitas das coisas a gente até às vezes já deu uma melhorada. Mas a tendência lembrando, então, e esse negócio de a pessoa não ter acabativa é um dos problemas grandes do mundo, né? As pessoas começam as coisas e não terminam. Né? A começar de fazer a própria cama, né? Arrumar a cama depois que levanta. Então é até uma maneira que o exército americano tem das pessoas fazerem todos os seus deveres diários a começar da cama. Porque se você deixa a sua cama sem arrumar, você tem uma sensação inconsciente de que você já não fez certo, não fez de uma maneira perfeita, de uma maneira correta. Então você não vai fazer da maneira correta o resto das coisas do dia. Até o outro dia começar de novo, né? Tipo, você viu? Um reset. Porque, pra quem não sabe, o rapaz que está aqui, ele tem 22 anos, então... Você imagina que o homem que ele vai chegar ali, sair da adolescência aos 40, então é bom ele já saber disso. Esse negócio de começar e não terminar tá ligado na diversidade, né? Que as pessoas começam, aí tem alguma outra diversidade, começa a ficar difícil e desistem, né? Exatamente. Tá ligado com a diversidade. Exatamente. Você vê que todas as coisas meio que se encaixam, né? E uma pessoa não alienada, como que você identifica? Não, calma que tem mais do alienado. Tem mais características. Ele beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele? Porque se ele pagar a própria bebida, ele não, mas sabe aquelas pessoas que só ficam esperando alguém pagar? Sei. Não é que você não hoje você tá sem, pra tirar vantagem, né? Pra mim o álcool já não é... Desculpa a interrupção. Não, mas pode falar. É que o álcool pra mim hoje em dia não é mais... Assim, desculpa ser tão rigoroso, mas eu fumo, né? Então não sou parâmetro. Mas, por exemplo, o álcool, para mim, hoje é impossível, com a informação que a gente tem hoje, nível de informação que a gente tem hoje, a gente manter um hábito alcoólico na vida. Assim, eu acho impossível. A não ser que você faça naturalmente de uma maneira, tipo, meia taça de vinho por dia, uma taça de vinho que tem resveratrol, que é bom pro coração, etc. Você tem os benefícios. Mas o álcool eu acho complicado, né? Nós somos pessoas aqui da mesa que não bebemos. Já não faz mais parte do nosso cardápio. Vai fazer 4 anos que eu não bebo uma gota de álcool. Que interessante. O meu fez aniversário agora, fez 1 ano. Que massa. 1 ano. Não pode falar, desculpa. E, na verdade, não existe benefícios no álcool, né? Não existe. No álcool não existe. Mas o vinho e não sei o quê, né? Os enólogos...
É assim, a gente tem um manual de instrução, chama-se Bíblia. E na Bíblia está falando o seguinte: a única situação que você pode oferecer bebida, né, com álcool para alguém é quando ela está prestes a morrer, para diminuir o sofrimento dela, né, como se fosse embriagar, né, deixar menos ébrio, né, a pessoa. Ébrio não, deixar ébrio, né? Deixar mais ébrio. Mais ébrio. Deixar menos sóbrio. Menos sóbrio, exatamente. Deixar ébrio a pessoa para ela sair um pouco daquela realidade dura. Sim. Né? Ou numa situação de um trauma muito grande, né? Como a gente já... Aquela coisa no campo de batalha, né? Que tem que dar uma cachaça para fazer uma cirurgia na hora, né? Alguma coisa nesse sentido. Só nessas situações. Então, assim, é o manual de instrução. Segue quem quer. E tá tudo bem. E tá tudo né? bem. E tá tudo bem. Mas esse negócio de não pagar, existem aquelas pessoas que nunca pagam nada e ficam esperando sempre o alguém que sobra, pagar. Né? Tipo, então é esse tipo de pessoa. É que eu acho que também a época dele era uma coisa convencionada socialmente, que era assim, correto beber, né? Acredito eu, porque se ele tá fazendo isso e beberá, assim, é suposição minha. Né? Não, mas isso até hoje, porque o seu épocas, nicho... Né? Em todas as épocas o álcool o teu nicho, é porque o teu nicho é diferente já. Tá. Mas continua igual, ele falou, atualmente está melhor. Cara, não, porque você agora tem uma tribo de super saúde, de, né, movimento de corpo, de enaltecer a abundância física, cultural, intelectual, espiritual, de mente. Não está perto de pessoas, a maioria ainda é igual. Assim, é como quando eu falei pro meu orientador, né, que ele é indiano, e eu tava envolvido com yoga, porque eu tava fazendo formação de yoga, etc. Aí falei pra ele, eu tenho maior vontade de ir pra Índia pra conhecer isso e tudo mais. Ele, Gustavo, você não vai pra Índia não, aqui tem mais do que lá. Eu falei, como assim? Ele falou lá, não, ele fala assim, né, ele é indiano baixinho, ele não, lá, porque 2% lá que faz yoga, essas coisas, o resto, yoga é ir para o bar, tomar cachaça, trabalha, dorme e vai para o ponto de ônibus, onde tem vacas, porque não pode matar vaca e as vacas estão lá, e o resto, pouca gente faz yoga lá, assim. Então, tipo, ele tá falando que realmente é isso, a gente tem aquela impressão, né, da Índia, daquela, né, aquele povo tudo, uma corda, né, fazendo saudando o sol ao leste. Não, isso é uma coisa que até lá onde nasceu é uma exceção, né? Realmente o caminho da dopamina, eu estou muito vinculado agora à neurociência, mas o caminho da dopamina, o caminho dessa liberação, dessa recompensa, ela realmente prende as pessoas em qualquer lugar. Esse caminho, aí, contextualizando, esse caminho da dominação, da alienação, como ele falou, como ele fala, acho que no capítulo 6, se não me engano, para eu manter presas as pessoas, eu vou dando coisas para elas... Subornando. Né? Esse suborno acontece quimicamente por onde? Via dopamina. Né? E quais foram os outros que faltou aqui de eu falar do alienado? Do alienado? Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele criticará os outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Ele apostará muito. E esse assunto de apostar está ligado ao dinheiro não merecido. Sim. Dinheiro sem uma contraprestação justa em troca. Sim. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele os criticará pelas costas e elogiar pela frente. Nossa, isso parece... Vocês conseguem identificar esse comportamento? Só em toda a categoria de músicos que eu convivi. Pois é. Sobre política, ó. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. É lógico. Só acha problema, não acha soluções. Lógico. Ele nunca tomará decisões sobre nada, né? Não sei se isso foi dito. Não. Mas isso é muito interessante. Nunca tomará decisões sobre nada. E se puder evitá-las. E se for forçado a decidir, tem grande possibilidade que ele reverte suas decisões da primeira oportunidade. Fica protelando, né? Decisões importantes. E aí depois ele, eu ia mesmo. Ele lembra muito, coisas vulgares e simples vêm à cabeça, né? Também não precisa ser profundo o tempo todo, né? Mas aquela coisa de, vou começar academia, né? Eu conheço pessoas que, pelo amor de Deus, assim... Já começo de ano, época de todo meta pra 2024. Né? Já tá em fevereiro, ninguém gostou. Não tem mais 31/300 acabou a contagem. Não, tipo assim, vou começar em fevereiro. Aí chegou fevereiro. Isso eu falei pro amigo meu ontem. Falei, chegou fevereiro, e aí? Ele falou,
Não, começou já, mas é que eu perguntei antes, você vai começar quando? Em fevereiro. Ele começou em fevereiro. E agora? Ele falou, não, eu vou sim, só tô esperando entrar um dinheiro. Então, assim, é sempre... Bom, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Isso! Nossa, a frase é excelente. Adoro. Vou anotar. Né? Anota aí. E daí, Rever, tem mais algum do alienado? Não, tratamos sobre os principais Então, características de uma pessoa alienada e quem está ouvindo a gente, com certeza... presta atenção. Veja, a gente não está falando que você é uma pessoa má. O que você está... Se alguma das coisas que a gente falou com você se encaixou, levanta, né, a orelha, a antena, porque você está sendo regido pelo opositor de Deus. Mas o livro trata justamente que há a solução. Exatamente. A gente está aqui, por isso que a gente achou muito legal, porque ele dá a fórmula do bolo para você sair disso. Se alguma dessas coisas você se encaixou, comece a fazer diferente. Exatamente o contrário. O primeiro passo é você identificar e se dar conta, né? Para depois diagnosticar e começar a agir. Exatamente. E não somos incorruptíveis, né? No sentido não, se acomum todo ser humano. Se acomum todo ser humano. Todo mundo tem esse desafio. E todos talvez nós... hoje não esteja, no passado esteve, né? Isso. Numa situação... E a evolução não é linear, né? No sentido de que a psique, ela não tem um caminho linear único. Você, como médica, sabe muito bem quando a pessoa está numa situação perigosa de saúde, ou quando ela está numa situação assim, ela regride, né? Momento. Ela fica muito infantil, ela fica muito ali dependente, ela fica com medo, entende? Ela fica que nem uma criancinha, né? A Maricela que fala muito isso. O importante é você diagnosticar a situação em que você se encontra, né? Se conhecer profundamente, que é isso que ele pede. Pegando essas características, né? O que Deus pede é que você se conheça o mais profundamente possível, porque qualquer coisa vai estar fora do seu eu. Isso. Do que é você. Então você vai diagnosticar rápido e vai resolver rápido aquele problema. E tem situações, adversidades, qual nós possamos passar, que nós temos que ter firmeza para que nós também, aqui mesmo citando sobre isso, não estamos à margem de também recorrer a esses velhos hábitos. Sim, então isso é importante para a pessoa que está ouvindo não imaginar que é uma relação vertical. Não, é absolutamente horizontal e com certeza tem gente que está escutando a gente que já não pratica esses hábitos também e está muito melhor às vezes que a gente. Mas no caso é importante lembrar que são coisas para a gente atentar. E essas pessoas que detêm 98% da riqueza do mundo, que são os não alienados, não são alienados. Quais são as características? Vai pintar uma pessoa não alienada, Rever? Podemos citar algumas. Vai lá. O não alienado, ele sempre está engajado em fazer algo definido, e através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Fazendo um parênteses, uma das soluções de desalienação, que o próprio autor nos revela, é justamente ter um plano definido de vida. Porque com um plano definido, você sabe a direção e não se distrai pelo caminho. Sim. Né? É igual você chegar daqui, quer ir daqui para São Paulo. Você está em Campo Grande e vai para São Paulo. Você tem um plano definido, você quer ir para São Paulo. Só que no meio do caminho você tem vontade de comer alguma coisa. Você para no local para comer. Ou então, aí mais para frente, às vezes o pneu murcha e você tem que trocar. São coisas que te atrapalham, mas como você tem um plano de chegar em São Paulo, você resolve o seu problema, mas você continua no teu trajeto. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer local que você parar, você acha que está bom. Sim. É o que, sabidamente, e filosoficamente, o coelho da Alice no País das Maravilhas falava, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, exatamente. O não alienado, ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais levam o seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho nos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões e subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será taxado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogado um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber a resposta, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi, ou seja, uma desculpa para suas deficiências.
Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta, 2 pontos e eu grifei aqui. Certo. Ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Ou seja, ele é um desalienado. Ele está ligado com a verdade, ele tem pensamentos próprios. Não cai em distrações, não é subornado pelo diabo e se mantém firme na sua forma de pensar. Conseguimos lembrar de algumas pessoas também, né? Sim. Veio à mente algumas pessoas. Sim. E em alguns momentos também a gente se encaixa nessas características de não alienado, como também em alguns momentos a gente se encaixa numa característica de alienado. Então vejam a dualidade, como é muito evidente essa dualidade que o autor expressa pra gente em palavras. Talvez a gente tenha uma suspeita, mas não consegue exprimir em palavras como o autor consegue claramente, sobre essa dualidade do polo negativo e do polo positivo do ser humano. Que o negativo a gente chama de diabo, o positivo de Deus. E como essa guerra interna ela é travada na cabeça de todas as pessoas. Isso é comum a todo ser humano. Qualquer ser humano é passível disso e tem esses desafios pela vida em algum momento da vida. Exato. Ou no passado ou terá no futuro. Independente da sua idade. Do seu sexo, o importante é você classe diagnosticar, né? Tomar consciência. E você toma consciência disso, isso foi a médica falando, né? Você tomar consciência disso e fazer reverter essa situação é o que faz você não cair num ritmo hipnótico vicioso, né? Quero colocar um ponto polêmico, já que a gente entrou num leve platô, eu acho interessante entrar no ponto polêmico. Eu gosto de pontos polêmicos, que eu gosto de resolver as coisas, né? Minha vida foi praticamente, grande parte dela, estudando. Então tem coisas que me instigam e eu não consigo dormir se não resolvo. E eu tenho minha resolução interna sobre isso, mas acho que é uma troca. Você o encontrará administrando o maior negócio da sociedade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel, fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. A física quântica, assim como outras vertentes atuais, vão mostrar que a riqueza que nós pretendemos, nos tornamos material, pretendemos, nos tornamos, vamos ser e queremos manter enquanto estivermos aqui nesta vida, neste corpo, etc. Ela é uma manifestação de abundância. Ela é uma manifestação de boas crenças e de coisas assim, né? Você tem essa noção. Aqui ele também está associando com essa questão de não ser alienado. Obviamente, eu cheguei a uma conclusão pessoal. Vou compartilhar minha conclusão, aí vocês quebrem tudo, que é mais ou menos o seguinte: depois de observar essa relação entre crenças, criação de campo energético, etc., e posicionamento para que a gente consiga ter um resultado melhor na vida, eu cheguei à conclusão que prosperidade ela é um conceito mais amplo do que apenas riqueza. Por quê? Porque a gente tem crenças relacionadas que até dificultam a própria riqueza na vida da gente, que é quando a gente vê um bando de gente que tem grana que é podre, que simplesmente não presta, simplesmente não tem caráter, trai, cheira, faz um bando de coisa, enfim, tem um bando de hábitos e comportamentos que tá torta e direita, tipo, muita gente faz isso. E cada vez mais a gente surpreende com essas coisas. Ao mesmo tempo que a gente percebe que tem pessoas que realmente são aquilo que a gente gostaria de ser mesmo. Essas pessoas que têm muita grana, pessoas que têm uma vida digna, que são pessoas incorruptíveis, no sentido do termo, não é que elas são o ideal que eu gostaria que ela fosse, imagina. Ou o ideal moral de qualquer religião. Não, ela é simplesmente uma pessoa maravilhosa, que você fala assim, cara, é isso, é uma pessoa nutritiva e tudo mais. Então me parece que existe uma tendência nessas leituras, na física quântica e tudo mais, e que eu fui até ver eu só consegui achar contrapontos disso na filosofia hinduísta ou na filosofia africana, que ele relaciona, porque a pobreza, que ele não relaciona a pobreza com coisas negativas. Vou dar um exemplo de uma obra chamada O Espírito do Protestantismo e a Questão do Capital, que é da formação social, que eu não lembro exatamente o nome, do Max Weber, que é a principal obra do Max Weber, que é um dos pais da sociologia, que ele vai associar a fundação e construção do Brasil com uma herança mais católica e a construção dos Estados Unidos com uma herança mais protestante, né? Então, nesse processo, você tem lá uma associação da prosperidade material como sinal de que Deus, escolhido de Deus. Você é escolhido, então
essa noção de prosperidade material associada a algo positivo faz com que eles tivessem toda uma cultura voltada mais para o desenvolvimento e desenvolveram muito mais. Para nós, aqui, como herança católica, os pobres serão escolhidos. Então, aquele que ele será pobre aqui, mas rico no reino de Deus. Os últimos serão os primeiros. Então, o catolicismo, por privilegiar muito a pobreza, também difundiu muito isso na sua formação. Essa é a visão sociológica, né, que você tem disso. Apesar de que, colocando uma visão absolutamente imparcial e totalmente social. Quando você traz isso, questão da física quântica, etc. e tudo mais, por isso que as pessoas associam mais o protestantismo à riqueza, né? E sempre teve um apoio muito maior da Igreja Católica em relação às pessoas que precisam, os franciscanos, em relação a todas as pessoas que precisam, a população mais carente. Aí, quando você tem essa noção aqui, colocada a questão do alienado, não alienado, me vem novamente essa questão. Porque, por exemplo, realmente, eu percebo que tem pessoas que não têm capacidade cognitiva, formação histórica, social, etc, que formam ela ali, que permitiram com que ela pensasse, por exemplo, em ter um negócio digital, uma terceira fonte de renda, uma diversificação de carteira de investimentos, qualquer outra coisa que seja comum para gente que busque essas formas de enriquecimento lícito, de forma de crescimento. E ela não teve acesso a isso ao campo onde ela convive ali, naquele ambiente onde ela está, enfim, porque a gente é modelado pelo ambiente. Mas eu percebo uma prosperidade ali, né? Você percebe que tem lugares que, por mais simples que seja, tem uma prosperidade muito grande. Eles têm abundância, eles têm sobra comida, eles vivem bem, têm saúde, têm uma relação familiar maravilhosa, eles não têm vícios ali embutidos, são pessoas que vivem então pro bem, mesmo que não seja religiosa. Então me parece que o termo prosperidade e alienação, ou mesmo merecimento, crenças, física quântica e toda essa parte, ele forma nisso. Porém, eu percebo que a prosperidade que nós buscamos, essa não alienação que nós buscamos, sempre vai estar presente em pessoas que têm mais condições financeiras. Qual que é a conclusão dessa viagem toda? A conclusão é que nem todo rico é próspero, mas todo próspero é rico. No sentido de que todo próspero tem uma abundância, tem um excedente, né? Então, realmente, quando ele coloca aqui essa questão do não alienado como a característica mais... você encontrará na rua administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel, fazendo sua presença, me traz essa noção. Me faz pensar que tem várias pessoas que eu posso imaginar dirigindo os melhores carros, dirigindo os melhores negócios e tudo mais. Mas tem uns que eu vou falar, esse daí ele pode ter tudo isso, mas ele é alienado, né? Esse daí pode ter tudo isso, mas esse daqui não é alienado. Você percebe, porque realmente ele tem um pensamento dependente, ele é uma pessoa próspera, ele segue essa cartilha, mesmo sem ele saber, mas ele tá ali, né? O que vocês acham disso? O que você acha, meu Deus? Gustavo, é complicado. O lance é o seguinte, Gustavo, é complicado você ficar fazendo comparações com o mundo que você vive. Você, Gustavo, na sua sociedade. Se você pensar que 2% da população tem 98% do dinheiro, seguramente não mora em Campo Grande. Então não é da tua rua. Você entende? Entendo. E assim, se você for olhar pessoas que realmente fizeram dinheiro, elas têm esse pensamento próprio, né? Um Donald Trump, Elon Musk. Elon Musk, Bill Gates. Entende? Bill Gates. Eles não pensam o que os outros estão pensando. Eles têm pensamento próprio. Eles têm o melhor carro. Por quê? Porque eles sabem que eles merecem o melhor. Por quê? Porque eles sabem que existe. Você não vai comprar um papel higiênico, por exemplo. Você vai comprar um papel higiênico. Tem vários tipos de papel higiênico. Tem um que machuca, tem outro que não machuca. Mas você sabe quem é que vai usar. Você merece o melhor. Se você pode, você vai comprar aquilo lá. Por quê? Porque para você é melhor. Ele não vai comprar um carro porque ele é mais caro. Ele vai comprar um carro que ele sabe que para ele é melhor. Por acaso, a maioria das vezes vai ser mais caro. Porque ele pode. Entende? Então, assim, a gente não pode, eu penso, né? A gente não pode ficar imaginando na nossa pequena sociedade as pessoas que têm bastante dinheiro, né? Mas assim, muitas vezes são herdeiros, não são sucessores, muitas vezes são pessoas que ganharam ilicitamente o dinheiro. Então, isso não entra nesse não negócio. Entra, né? Não entra. Mas agora, se você pegar uma pessoa que pensa por si própria, não sei o quê, esse é certo que ele tem o porquê de usar qualquer coisa.
Ele tem o porquê de ter um tapete na casa dele escrito bem-vindo. Não é por acaso, é porque ele quer passar aquilo lá para a pessoa. Não foi porque a fulaninha de tal tem na casa dela, que a maioria das pessoas fazem. Eu quero porque na casa da fulaninha de tal, do programa de televisão fulano de tal apareceu e eu quero igual. Alienado. Né? Então, tudo que existe por algum motivo. Eu adoro, por exemplo, caneta Bic. Eu gosto de usar caneta Bic. Eu gosto de usar algumas outras canetas também. Tem umas canetas que são caras. E se tiver a oportunidade, se tiver na minha frente, eu prefiro usar. Eu tenho algumas. Se eu posso comprar, aquilo é porque eu mereço. Porque que eu entendo comigo, eu acho que também, não estou falando que eu sou uma não alienada, imagina, né? Enquanto eu não estiver fazendo parte dos 2% da população, mas assim, eu acho que eu entendo dessa maneira. Eu entendo que eu sou um templo do Senhor. Dentro de mim habita o Espírito dele. É ele que habita em mim, como disse Paulo, né, nas cartas de Paulo. Então, eu não aceito que não seja o melhor para ele, porque sou eu. Tanto que ele fala, né? É com esse sentido que ele vai, o não alienado vai estar na melhor casa, no meu caso. Por quê? Porque ele só quer o melhor. Ele só quer o melhor. Quer dizer, então, sintetizando, você está falando em termos de imagem de conjuntos matemáticos, vamos supor assim, para a gente ver claramente. Você tem um conjunto das pessoas ali que estão nos 2%, né? E esse conjunto, ele está habitando em um conjunto maior, que são as pessoas que têm uma grana, vamos supor, que tem a maior grana, né? Então, quer dizer, uma parte das pessoas tem a maior grana e um conjunto dessa parte é esse conjunto das pessoas não alienadas, né? Sim. É mais ou menos isso. Né? Tá. Né? Porque eu vou tentar contribuir com o ponto de vista do autor, conforme ele explica essa questão. Ele não fala que toda pessoa que tem dinheiro, necessariamente ela é não alienada. Pelo contrário, ele fala que o diabo usa desses mecanismos de suborno justamente para dar o que a pessoa quer como suborno, para ela se enganar. Ela acredita sinceramente que ela não é uma alienada, quando na verdade ela o é. Por exemplo, o autor fala que toda riqueza, ela necessariamente tem que ser realizada por uma troca. Eu ofereço algo e eu tenho uma contraprestação. A riqueza fácil, não merecida, ela é uma forma de suborno. Por quê? E ela vem como uma maldição ao invés de uma bênção. E não como uma bênção. Às vezes, esse tipo de comportamento, eu vejo um rico que não merece ou não faz jus à riqueza dele, talvez ele seja um alienado que está vivendo esse suborno, acreditando sinceramente que aquilo faz parte da vida dele, quando na verdade, na essência, não é. E ele fala, o autor também traz outro ponto muito importante, que é o tempo, o fator tempo. Toda riqueza, prosperidade mascarada, que ela não é sólida, baseada na verdade, o que é verdade? A minha riqueza foi adquirida com algo que eu servi à sociedade. Com a minha natureza. A lei do dar e receber que existe na natureza. A natureza está sempre se doando. Exato. A água está doando para a planta, que a planta está doando para o ar, que o ar está doando para a respiração do animal, que o animal vai morrer, vai virar adubo, que vai servir para a planta. Sim. Entendeu? É a lei do dar e receber, é um ciclo. Se essa lei do dar e receber não está sendo realizada verdadeiramente na essência, mais cedo ou mais tarde ela vai se revelar. O fator tempo irá mostrar. Tanto é que a gente tem o ditado popular que o tempo é o senhor da razão. O tempo mostra o que é verdadeiro. Então, várias teorias filosóficas, comportamentais, virtudes, verdades que a gente tem hoje estabelecidas, são provadas com o tempo. Então, a verdade ela se mostra com o fator tempo. O tempo é inimigo da imoralidade e da injustiça. Exatamente. Eu gostei muito daquela parte que ele fala, em relação ao que você falou, de que não aceito menos, né? Ele fala, se você tá nesse eu e você vê alguma coisa, mantenha o propósito firme, pensando o que você quer. Se vier outra coisa, recuse em pensamento, por mais que seja necessário naquele momento. Você aceita a coisa, mas se possível diga não, espere o melhor que você quer. E bote isso na cabeça. Ele fala assim, recuse na cabeça e mantenha firme o que você quer. Manter firme o que você quer, mas recuse, né? Porque a gente tem a tendência até, não, olha, se Deus trouxe isso e tudo, eu tenho que aceitar e tudo mais, esse é o meu tamanho, né? Você aceita aquilo, né? Só, né? Ele realmente, não, eu não quero menos que isso,
né? Eu não aceito menos que isso. Isso é muito importante, na verdade. Grandes épocas da minha vida que eu fiz reviravoltas assim, foi dessa maneira. Eu falei, não, eu tava indo para um lado, as coisas estavam indo, não sei o que lá e tal. Eu falei, não quero isso, não aceito menos do que isso, não trabalhei, não estudei tanto até aqui para isso. E as coisas começaram a mudar, né? E me diga, Evair, o que o diabo faz para fazer as pessoas estarem alienadas na mão dele? Quais são o que é que exatamente ele faz? Faz a pessoa ter medo. O primeiro mecanismo de alienação é fazer o ser humano ficar com medo. Isso. O medo é um estado que te tira do centro da fé, da convicção, da crença de que algo é possível, algo se realizar, e você começa a duvidar. Como é a parábola de andar nas águas. A partir do momento que ele começou a duvidar, perdeu a fé, ele começou a afundar. Isso é uma metáfora, mas se aplica à vida cotidiana. E o medo, ele pode vir de diferentes formas, e o diabo sabe quais são os medos humanos. Quais são os maiores medos humanos? O primeiro, se você está vivo, você tem medo de... Medo de morrer. De morrer, obviamente. E uma das formas de você desalienar é perder medo da morte, que a morte é certa, né? Outro medo da pobreza. Por quê? Nós somos seres carnais que temos necessidades físicas. E aí tanto de alimento quanto de materiais para a nossa sobrevivência nesse mundo. Então, a pobreza é um estado de escassez das nossas necessidades. Isso causa medo. O medo aliena. A alienação faz com que você não pense corretamente. Você saia do seu estado natural de pensamento. Porque aí você tira... o medo faz com que você pense que quem está no controle é você. E ao invés de você colocar o controle em Deus e confiar nele. Né? Então, o medo... E a gente é muito fraquinho, a gente realmente não tem suporte. Né? Se você confia nas suas mãos, você realmente tem que ter medo. Tem que ter medo, porque se você entender como Davi, que ele acabou com Golias com uma pedra... Né? E não foi ele, foi Deus, entendeu? Então colocou na mão de Deus, então não pode ter medo. Medo aliena. E isso é muito evidente na nossa experiência de vida. Como que é difícil não ter medo de algo, né? Óbvio que a gente tem medo de ficar pobre, óbvio que a gente tem medo de morrer. Quem não tem? É muito comum. Outro medo também, nos dias atuais, medo de crítica. Medo de ser criticado. Meu Deus. Né? Ainda mais forte. Quem é exposto socialmente, medo de não ter social. likes. Medo de não ter like. De flopar. Medo da perda de um grande amor. Quem não tem medo de perder um grande amor? Então, vocês conseguem ver na nossa vida, do dia a dia, quantas situações a gente já não passou de medo, que o medo dominou a cabeça da gente? E o estado de medo... O lance é não deixar continuar. Esse que é o lance. Você não pensa, você para de pensar claramente. E a questão do foco. E foco. Né? Porque as coisas estão todas imersas em nós. Né? As coisas estão lá, subconscientes. E quando você tem esses medos, aí você fica vulnerável, porque você coloca em você o poder de resolver as coisas, né? Nas suas mãos, nos seus braços, na sua força, que você, ao invés de colocar nas mãos de Deus. Aí o que você faz para ou fugir, ou para diminuir o peso dessa carga? Você fuma, você bebe, você... Né? Aí você começa a piorar o teu problema. Sim. O medo, ele tira a sua habilidade de pensar. Exato. É claro. Exato. E aí você aumenta Se a solução isso. é você passar a pensar por si próprio e corretamente, o medo faz justamente você não conseguir o que te desaliena, né? Isso. E ele fala também sobre a questão de saúde, perda da saúde. Um corpo saudável também não pensa corretamente. Você não está dentro das suas faculdades 100%. Um corpo que não é saudável. Que você teria um corpo não saudável. Daí entra a questão de bebida, cigarro, exercício físico. Você tendo um corpo são... deles aumenta, potencializa esse problema. Sim. Né? Você, por exemplo, a pessoa que fuma, inclusive ele fala, o Napoleão Hill perguntou, você prefere colocar as pessoas que bebam álcool ou que fumem? Qual que é mais fácil para você alienar? Ele falou, que fuma. A que fuma. Porque ela perde a cognição, ela perde a rapidez de pensamento, ela perde o pensamento. Ela fica passiva, porque o cigarro, você fica relaxado e aquilo não te dá vontade de levantar, de fazer uma coisa. E assim, para ela passar pro cigarro e para o sexo descontrolado, é muito mais fácil para mim, ele falou. Então, prazeres imediatos, né? Exatamente. Prazeres. O importante é o que a gente coloca
como hábito nosso. Então, os 6 maiores medos humanos que o diabo revela como forma de alienar as pessoas: pobreza, morte, crítica, perda do amor, perda da saúde e a velhice, medo da velhice. Temos ou não temos algum desses medos? Temos, né? Somos humanos. A gente tem sem ter, na verdade, assim, tipo, cara, presta atenção, você não tem que ter medo, senão você tá ficando alienado, não aceita. E Exato. o que você faz, então, para você sair desses hábitos negativos? Eu, pessoalmente, Quais são os Quais passos, a solução? quais são os passos que ele pede para que a gente consiga sair desses hábitos negativos? Porque a mente da pessoa é a soma dos hábitos. Sim. Então, quanto mais você tiver hábitos ruins, mais você vai entrar dentro desse buraco. Né? Então, E aí a gente entra no conceito de ritmo hipnótico. isso. Né? Existe a alienação, como existe a não alienação. Não alienação. Se você é um alienado, você vai praticar atitudes e ações de uma pessoa alienada, que é que a gente descreveu ali das características de um alienado. Uhum. Isso feito de forma habitual, reiterada, cria um ritmo, como um músico que toca, para você aprender a tocar, é pela repetição, certo? A partir do momento que você repete tanto aquilo, tanto aquele acorde, tanto... Aquilo não vem de forma automática? Você nem pensa, você simplesmente faz? Simplesmente faz. Isso acontece nos comportamentos também humanos. E aí a gente entra no ritmo hipnótico, ou seja, você começa a fazer, você nem sabe por que você faz, isso fica automático. Esse é o segundo estágio da alienação. Quando você está tão alienado que você nem se dá conta disso. E mesmo que alguém fale que você é um alienado, você está tão hipnotizado, a hipnose é quando a pessoa se deixa controlar por algo externo, certo? Então você fica tão controlado no ritmo hipnótico que a desalienação fica muito difícil. Uhum. A ponto de que a solução seria você primeiro tomar consciência que você é alienado para depois desalienar. Como é que você desaliena? A gente tem várias formas. A resposta está na página 93. Pô, sabe? Primeiro passo, encontre alguma coisa que faça você levantar toda manhã com entusiasmo. Isso é verdade. Primeira coisa, você tem que ter um ritmo, um propósito definido. Você tem que ter Um porquê. você tem que ter orientação. Sim, né? isso Você se tem que ter encaixa em proposta. alguma das soluções que o autor apresenta. A primeira delas é: pense por si só em todas as ocasiões. Pode ser que você concorde com a crença coletiva, mas antes faça uma autoanálise. Exatamente. Se aquilo realmente é o que você julga ser correto. Eu acredito que acordar às 6 da manhã é um bom hábito. Melhor do que acordar ao meio-dia. Por quê? Por causa disso. Isso. Então, esse conceito social que todo mundo faz, eu acho que é válido para mim também, mas eu vou fazer porque eu cheguei a essa conclusão, não porque me disseram que acordar às 6, ou às 4, ou às 3 é correto. Certo? Você tem que pensar por si mesmo. Pense por si mesmo, Uhum. tá? Tenha uma mente saudável a ponto de você conseguir fazer essa autoavaliação de tudo na sua vida. Tomar suas próprias decisões. Mesmo que essa decisão seja uma convenção coletiva. Decida definitivamente o que você quer da sua vida. Putz, aí entra num ponto difícil, né? O que você quer da sua vida? Você tem que saber o que você quer. Um propósito definido. Você tem que ter um propósito definido. Quem não Você sabe tem onde que quer ir, definir. Qualquer lugar qualquer serve. lugar serve. Da forma dela. Isso. E é um conceito muito válido a se refletir. A Napoleon Hill já traz esse conceito exposto de outra forma, como desalienação. Uhum. E o fato da gente começar a ler, estudar e ver várias filosofias, doutrinas, então você vai pegando um liquidificador de coisas que elas vão conversando entre si. Então não existe uma verdade só de tudo, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é uma verdade de tudo falado de várias maneiras. Exato. Sim, vários caminhos que levam para o mesmo lugar. A mesma verdade, Eu acho que eu exatamente. me expressei de forma errada. Foi exatamente o contrário. Eu entendi o que você quis falar. Então, é exatamente isso. E a última coisa que a pessoa tem que fazer, além de ter um propósito definido, né, pensar por si só, é ter organização. Tipo, eu vou daqui para São Paulo, então eu tenho que fazer isso. Pensar no que vai. Então, não é com relação a daqui para São Paulo, né, de um local para outro. É você como propósito de vida. Eu quero ser um grande cantor e fazer diferença na vida de um monte de gente. Eu quero ajudar no marketing digital. Então, você definiu o que você quer. Todas as coisas que você fazem confluem para emoldurar, né, para nutrir esse seu propósito definido. Você se organiza para ele e pensa sempre por si só e não é o que os outros estão falando, porque você já definiu esse propósito. E é como você fala, né? Que é cuido de suas horas, dos seus dias, seus minutos, suas horas, que seus dias, meses e anos carregarão si próprios, né? Exatamente.
Exatamente. Que é exatamente isso. Que isso daí, na verdade, sintetiza muito uma verdade que é de outro livro, que é A Única Coisa. Né? Esse livro ele também fala sobre isso. Para você poder definir essa rotina, você pensa o que você quer algum dia. Aí você pensa que você quer em 10 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 semana e o seu dia. Até você chegar na sua rotina. Exatamente. Né? Então você faz ela sem pensar. Exatamente. Então esse é o primeiro passo que você tem que fazer, né? Sim, pensar por si mesmo e decidir o que você quer da sua vida. Depois, analisar as derrotas temporárias, porque derrotas acontecerão. Refletir sobre elas, né? Para você Exatamente. para você usar o que foi que ela te ensinou. E extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Depois, esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda na vida. E é justamente que a gente entra naquele conceito que a gente está falando da riqueza, né? Da prosperidade. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Aqui ele traz um conceito de cérebro, que não é o cérebro que pensa, ele simplesmente ele sintoniza e capta. É o que o Gustavo estava falando de não frequência, é por si só, né? Você coloca uma frequência na sua cabeça. Como se fosse um rádio. Isso. E você só vai se conectar com pessoas e coisas com aquela frequência. Né? E que nós somos receptores do Criador tudo que é, né? Ele está falando da Central Universal de Inteligência Infinita. Esse conceito lembra muito o conceito dos Rosacruzes, que é uma coisa da antiga Grécia, né? De coisa de 3.000 anos atrás, que é exatamente isso, né? Existe um lugar, né? Existe uma inteligência infinita que eu consigo acessar, né? Eu consigo acessar. Seja pela introspecção da meditação, seja pela oração, seja onde for, mas eu consigo acessar aquilo. E nós somos receptores disso. Porque nada da obra de Napoleão Hill vai ter efeito se você não tiver contato com essa inteligência universal. Seja Napoleão Hill, seja o poder do subconsciente do Murphy, seja qualquer outra parte dessa. Toda essa repetição ela só tem funcionalidade quando ela acessa esse subconsciente. Que também na obra de Yogananda também faz esse movimento. Ele vai falando em voz alta, vai sussurrando, mentaliza, que é o processo do consciente, subconsciente e inconsciente. A forma de você transformar isso numa coisa inconsciente. E na programação linguística vem através de 2 formas, pela repetição ou pelo trauma. Você só memoriza de fato alguma coisa que você ou repete muito ou você traumatiza você para lembrar. Por isso que as técnicas mnemônicas de memorização elas são tão associadas com coisas estúpidas e extravagantes e estapafúrdias. Você vai lembrar do nome de alguém, vai fazer uma associação mnemônica para isso, você impressiona o teu cérebro com imagens chocantes, sangrentas, violentas, ele memoriza melhor. Então é uma técnica até para estudar para concurso. Então percebe que aqui ele está transformando o cérebro em um aparelho receptor de uma central universal de inteligência infinita. Até que ponto a gente consegue deixar nossos pensamentos do diálogo interior de lado para conseguir acessar isso, né? Reconheça que seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos, e é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de um espaço que o diabo utiliza para ocupar a proporção disponível na sua mente. Mente vazia, oficina do diabo. Laboratório do diabo. Ditado, né? Ditado popular. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar, preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável, na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira. Quando rezar, não implore. Peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre cruel. Ou você o controla, ou ele controla você. Assim. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você quer temporariamente vem à força para você... se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar e aceitá-lo na sua mente. Você faz muito isso, né, André? Você fala, não aceito, não aceito. Às vezes acontece alguma coisa, você fala, não aceito. Não é meu. Exatamente. Você é discípulo de Napoleão Hill? Eu acho que não, é de Deus mesmo, porque ele fala, né, isso. Em outras palavras, na Bíblia. Napoleão Hill, ele foi muito feliz nesse livro, né? Porque você se coloca numa posição de conseguir diagnosticar qualquer coisa que está sendo fácil, né? De acesso ao diabo. Aí você decide se você quer continuar, né? E aí ele finaliza.
Por último, lembre-se que seus pensamentos dominantes atraem, através de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja exatamente cuidadoso com o foco nos seus pensamentos. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Você sabe uma coisa que me chamou bastante atenção nesse... Acabou, né? Esse pedaço aí. Me chamou bastante atenção até ainda falar sobre mastermind, ritmo hipnótico, o que ele fala das pessoas que são não alienadas com relação ao lado sexual, as interações interpessoais, né, a maneira como que essas pessoas que pensam por si próprias são, né, elas são extremamente sexuadas, né? Na verdade, essa parte sexual é muito interessante, porque, bom, antes de continuar, acho interessante só ler essa próxima que ele pergunta aqui. Essa lista me parece muito positiva. Dê uma simples forma, combinando todos os 10 pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos os 10 pontos em somente um, qual deles seria? Seja definido em tudo que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Então, antes de sexo, olha só, Mastermind, do que ele falou com relação a um companheiro ou companheira perfeita. Vocês lembram disso? Não. Então tá, ele perguntou assim, vai em frente, fale aí, Sua Majestade. Eu desejo aprender tudo o quanto possa aguentar sobre a verdade. Quando você encontrou um grande amor na mulher da sua escola, eu perdi totalmente o meu controle sobre você, o diabo falou. Ele falou assim, então você vai me acusar de estar me escondendo atrás de saia de uma mulher? Ele falou, não. Na verdade, não é se escondendo. Eu não colocaria dessa forma. Diria que você aprendeu como aproveitar-se positivamente da mente de uma mulher de alto nível. Aí ele pergunta, a saia da mulher então não tem nada a ver com isso? Não, mas o cérebro sim. Quando você e sua esposa começaram a combinar os seus 2 cérebros através do hábito de Mastermind, todos os dias você se deparou com um poder secreto do qual você me forçou a realizar essa confissão. É muito legal. Muito interessante. Então, assim, você tem que realmente saber escolher com quem é que você vai partilhar a sua vida, porque isso pode te ajudar ou não, né? Pode falar, o sexo é na 151. Eu acho interessante, só para iniciar essa discussão sobre o sexo, porque de fato o sexo tem uma energia equivalente. E o que eu mais vi próximo de um estudo científico realizado sobre isso, sobre a manifestação dessa energia que não é palpável, né? Assim, a não ser na sua manifestação em si, no ato, é o estudo sobre ectoplasma, que é um estudo que foi muito presente entre as doutrinas kardecistas e alguns, assim, que eles faziam fotos com uma lente especial, e essa lente captava quando alguns médiums faziam manifestações de espíritos em formas materiais, que todos viam no local, e eles faziam uma fotografia que verificavam como que essa energia se materializava ali. Então eles deixavam o quarto uma luz apropriada, colocavam essa pessoa que supostamente continha esses poderes, né, essa mediunidade específica, etc., de efeitos físicos, e tiravam fotos. E aí mostrava que ela saía pelo nariz, pelos olhos e orifícios, boca. Então a pessoa entrava no estado de semitranse, então nos orifícios dela saía aquela energia, que saía e formava aquele outro espírito que se manifestava lá. Então isso é o estudo mais próximo que eu já vi, e tem livros e tal, sobre a manifestação dessa energia. E esse ectoplasma, dentro desses próprios estudos, mostram que é uma energia sexual. Isso, para mim, faz muito sentido, mesmo não sendo espírita. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui na 151 o que essa energia transmutada pode fazer, equivale, inclusive, eu vou citar outro ponto muito polêmico, porque eu gosto dos pontos polêmicos, que é pessoas que têm, como a Leix falou, pessoas que têm grandes riquezas, são muito sexuadas, isso é um fato. E não só pessoas que manifestam e transmutam grandes riquezas, pessoas também que trabalham em curas. Então, por exemplo, a gente tem um caso que foi uma espécie de bênção e abominação ao mesmo tempo, que foi o João de Deus, que tem até série dele na Netflix, saiu filme, etc, se eu não me engano, na Netflix está lá. Mas o caso dele como um grande
grande curador lá, que fez o seu espaço todo, muita gente se curou, isso tem mais do que centenas, milhares de evidências, mas também ele foi citado como um grande abusador, no sentido de que quando essa energia sexual, que ela é excedente, você pode manifestar coisas materiais na sua vida, manifestar cura em outras pessoas, manifestar espíritos, manifestar qualquer coisa nesse sentido, quando ela não é transmutada da maneira correta, quando ela está descontrolada, é uma frase que eu mais amo em toda a história da humanidade, de todos os livros, tudo que eu já estudei na minha vida, que é a frase de Lucrécio, filósofo romano do século III, que fala: o que não sai pela porta sai pela janela. Para mim isso é qualquer fundamento de qualquer psicanálise, qualquer psicologia bem sucedida, que é realmente esse deslocamento de uma finalidade positiva. Então às vezes a pessoa não consegue controlar a sexualidade, não consegue controlar essa energia que ela estava jogando ali naquela cura, na cura das pessoas, e ela sai pela vertente da perversidade. A mesma coisa pessoas com muita riqueza, etc., que também tem algumas que têm perversidades muito exclusivas. O Napoleão Hill, nesse livro, todo mundo tem um tanto de energia sexual, né? Maior ou menor, depende da pessoa. Mas o que ele ensina? Que normalmente essas pessoas, elas são bastante sexuadas, mas elas não se entregam ao sexo de uma maneira banal. Elas usam essa energia, que é uma das maiores, para transmutar no propósito delas. Então, é essa força, né? Não são essas desvirtualizações, né, que a gente que foram pontuadas, mas é usar do que você tem. Muitas vezes, por exemplo, quando você vai fazer uma palestra e você tem uma vida sexual né, cadenciada, mas você costuma, né, a pessoa que vai palestrar, ela costuma se abster daquela situação para ela segurar aquela energia, para poder aquela energia ser transmutada em forma de encantamento no palco. Então é isso que ele está pontuando. As pessoas que são não alienadas, as pessoas que não estão sob o comando do diabo, elas conseguem de uma maneira excepcional fazer isso. E não dessa desvirtualização, entendeu? Então, é uma maneira, como que você pode usar da sua energia sexual para o teu propósito, para honrar Deus, que é você, né, que está dentro de você. Então, é esse daí o que está passando aqui na página do livro, de uma pessoa que é próspera, abundante, né? Então é isso aí, é a maneira que a pessoa tem de dominar e transmutar, né? O sexo controlado, ele é o fator mais importante de uma personalidade agradável. Uma pessoa que se controla sexualmente, ela é magnética. Interessante, né? É verdade, as pessoas, né? Ela dá qualidade a tom de voz. Ela é uma pessoa que é agradável, o timbre de voz dela é agradável, né? Ela tem força motivacional, ela mantém o sistema nervoso carregado, ela afia a imaginação e capacita outras pessoas a criarem ideias é uma pessoa muito criativa. Por quê? Porque ela não é maníaca por sexo, ela gosta muito e tudo aquilo ela controla, ela domina. Então, ela encanta toda vez que ela se manifesta. Ela não fica falando pelos quatro cantos. Ela simplesmente usa na hora certa para a coisa certa. Então, assim, ela fornece agilidade e definição, fornece à pessoa persistência e perseverança. É um grande antídoto para todas as formas de medo. A pessoa que controla essa energia sexual, ela muito provavelmente vai ter menos medo do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ela não se expõe de uma maneira vulgar, né? Ela fornece imunidade contra o desencorajamento, ela fornece resistência física e mental, fornece qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ela faz vencedores e não perdedores. Então, o que é bem manual mesmo isso aqui. O que é que você pode fazer? Cara, mas eu gosto demais disso aqui. Cara, então, vamos aprender a dominar. Isso daí vai fazer você um vencedor. Eu vou trazer de uma forma bem simples, com os conceitos do livro, né? Uhum. O autor sustenta que a grande arma para a desalienação é pensar de forma clara, certo? Pensar principal de forma clara. O pensar de forma clara, ele é antecessor à energia sexual. Se a energia sexual ela está te fazendo não pensar de forma clara, ela está te atrapalhando.
Tanto que o sexo é um dos subornos que o diabo usa para alienar as pessoas. Então existe uma dualidade no sexo. O sexo, a energia sexual, ela é um ímpeto humano muito forte. Um dos mais fortes que faz a humanidade se movimentar e continuar acontecendo. Se não fosse assim, o ser humano não se reproduziria, né? Então é necessário uma energia muito forte dentro do ser humano para fazer com que ele perpetue a espécie. Isso é natural. Por que é assim, eu não sei, mas é. Isso é fato. Mas existem casos em que o sexo não usado, que o autor apresenta diversas formas de transmutar essa energia sexual, porque ele afirma que a mesma energia utilizada para o sexo, a mesma energia utilizada para pensar, ela é nociva. Tanto é que grandes líderes, pessoas de sucesso, caíram, sucumbiram por não saberem dosar e utilizar o sexo de forma saudável. Isso a gente observa em diversos comportamentos nocivos. Famílias destruídas, pessoas que param de trabalhar, enfim, por não terem uma vida equilibrada com relação ao sexo, né? E o diabo, sabendo disso, principalmente para os homens, ele fala qual é a melhor forma de subornar o homem? Sexo masculino. Sexo masculino. Ofereça a ele sexo, ofereça a ele dinheiro. Qual a melhor forma de subornar a mulher para aliená-la? Egocentrismo e vaidade. E aí a gente começa a lembrar diversas situações, nós homens que nos pegamos, o que a gente faz por troca de sexo? Né? Do que eu sou capaz de fazer? Eu sou capaz de comprar um carro que eu não tenho dinheiro condições de pagar para tentar comer uma mulher X. Isso é ilusão, isso é alienação. Eu sou capaz de pegar um avião e ir lá para a Europa porque eu me apaixonei por uma mulher e eu tô assim doido para ter relações sexuais com ela. Então, os exemplos são vários do que o ser humano é capaz por causa de sexo, e mulher também, né? Tanto o homem quanto a mulher. A energia sexual, ela existe, ela é muito forte, mas cabe a nós utilizarmos de forma positiva. Porque ela não vai deixar de existir, ela sempre vai existir. Não, e ela é uma das maiores. Em qualquer geração, em qualquer situação. Ela é uma das maiores, ela é maravilhosa. O que não pode ela fazer nós não pensarmos de forma clara. E pensar de forma clara vai fazer com que você se oriente e se posicione conforme a sua sexualidade, seu comportamento sexual. Falei demais? Não, que eu tô pensando assim. Minha proposta aqui não é estar dentro da caixinha, não é fazer só assentos do livro. Eu penso o seguinte: existem experiências que a gente tem, existem coisas que acontecem. Existem pessoas que realmente, assim, quando a gente pensa nessa energia sexual, ela é o quê? Ela é uma energia psicológica? Ela é uma energia física? Ela é uma energia extrasensorial? Essa é a pergunta que eu me faço, porque vou fazer 38 em menos de um mês e eu tenho pouca vida pela frente. Então, assim, eu não tenho tempo a perder. Tipo assim, o que a gente lucra com isso? De fato, é simplesmente a gente mudar o nosso hábito e aquela energia física que a medicina estuda, a biologia estuda, ela está ali, a gente vai tirar essa energia de um lugar e colocar em outro? Eu acredito que não. E eu acredito que tem mais coisa aí. Eu acredito que, pelo que eu já vi na minha vida acontecer, nas coisas extrasensoriais e curas e tudo que eu já vi de tudo para cima e para baixo e para o lado, cara, tem uma coisa aí, sabe? Tem uma coisa aí. É impressionante a capacidade magnética de uma pessoa que é magnética e chega e coordena multidões. Metafísico, né? Metafísico. Quando ele fala dessas coisas aqui, tipo, o que a gente ganha com isso, qualidade, tom de voz, sistema nervoso, recarrega imaginação, antídoto e tudo mais, ele tá falando para mim coisas físicas e até que atravessa um pouco, porque o magnetismo ele não é algo físico. O magnetismo ele é metafísico, então existe alguma coisa ali. Aliás, o magnetismo é o fundamento de qualquer cura, né, que as pessoas trabalham, mesmerismo, né, que foi desmistificado, etc. Então é isso que eu fico me perguntando quando eu escuto isso, sabe? Mas o sexo, ele é uma situação física, né? Física. Só que o ímpeto que faz você procurar a situação física, essa energia, ela não é física. Isso. Mas perceba o seguinte, esse livro foi escrito em 1938, por volta de 1938. De lá para cá, muitos conceitos que a gente está utilizando hoje ainda não existiam. Esses estudos mais aprofundados. Então o autor ele percebia, isso aqui é totalmente empírico, né? Que o Napoleão Hill ele fazia entrevistas com diversas pessoas, tanto as bem-sucedidas quanto as não-sucedidas, para ver comportamentos e situações para achar o que tem em comum entre elas. Ele era um curioso, um cientista sobre o sucesso humano, da forma como ele viu o sucesso. Sim. Muito associado ao sucesso material. Isso. Que isso fique claro, né?
E Ele entrevistou 500 pessoas bem-sucedidas e 25 mil não fracassados. Uau, Teoricamente, ele Nossa. falava que você descobria mais sobre o sucesso com o fracasso do que com o sucesso em si. Sim. Pelo né? contraste, né? Justamente. E esses conceitos, ele traz aqui conceitos metafísicos. Até não era muito da área dele, mas ele conseguia observar isso. É a mesma forma que tem alguma coisa aí, mas eu não consigo Exatamente. dizer, mas eu observo, eu percebo. Né? Então, quando que é o que a gente talvez denomina energia, coisas metafísicas, quando você transmutações. está a dança do acasalamento, né? Você tá numa conversa com a pessoa, num flerte. Você tem uma energia que está te impulsionando aquilo e você já colocou na sua cabeça que aquilo ali aonde vai dar. E você sente a dela. E você sente. É essa energia de que ele está falando. Isso. Ela existe, mas como é que você vai pôr em palavras não, isso? Não tem definir? como. Ele só está falando que a pessoa que sabe dominar isso daí, ela tem uma voz mais gostosa. Por quê? Porque ela precisa disso para encantar. Isso. Senão ela não consegue o fim que ela quer. Né? O que não sai pela porta, sai pela janela. Na verdade, e assim, não precisa, na verdade, aí é o que ele está falando, para você dominar. Não precisa ser com a intenção sexual. Mas a energia usada da intenção sexual é a que você está colocando para você fechar o negócio. Nos textos que você for, nas obras que você for, na referência que você for, você encontra a verdade que ele está falando. Tipo, então, o que me interessa, eu, Gustavo, é pensar assim, o que tem de comum nessas coisas todas que eles estão falando? Tem pessoas que liberam mais essa energia do que outras, ponto 1. Não sei por que a razão, mas... Porque elas dominam mais ou menos. Não é? Simples. Mas, tipo, tá lá. Esse é um dado que a gente tem. Agora, cada um vai dar um nome, cada uma vai se manifestar de uma maneira. O que eu percebi nos meus estudos, nesses últimos 6 anos da parte metafísica e voltado para a prosperidade, é um fato. Pessoas que não controlam direito essa energia, que não têm uma vazão saudável dessa energia, elas desequilibram. Aí elas ficam alienadas. Né? E entram em atos perversivos, como eu citei para você. É destrutivo. Isso. O que o autor chama de alienação. Isso. Você vê como tá tudo? Sim, tá interligado. Por exemplo, você fala, essa energia da presença do líder. A pessoa tem borogodó. Isso, tem um borogodó. Tem, sei lá, tem... Só tem gente que não sabe utilizar o borogodó. Tem gente que é malhada que não tem esse borogodó. Tem nomes diferentes para falar do mesmo conceito. Isso mesmo. Que é a energia sexual, é a pessoa saber E isso são conclusões e experiências de outras culturas, de outras fontes de conhecimento. De tudo, o autor traz uma, mas uma não exclui a outra. Uma complementa a outra. Pra você ter uma ideia, tem uma prática dentro da prática do yoga que tem os 5 yamas e niyamas, que são deveres e abstenções, né? O que você não deve e não deve fazer. Assim como tem os mandamentos. E uma delas é o brahmacharya, o brahmacharya, que é você ficar em abstinência sexual. Justamente para que essa energia ela se contenha para que você possa analisar na meditação para o nirvana, uma coisa assim, através de asanas, posturas, de respirações específicas que são os pranayamas. Você represa. Você percebe como todo lugar a energia sexual é tão forte, né, que ela pode manifestar e acontecer coisas na gente na nossa vida, né? Exatamente. Onde tiver ser humano, pode ser aqui, pode ser na Índia, pode ser fazendo yoga, pode ser em casa, é o ser humano igual. Ser humano. A pessoa que consegue dominar e transmutar a energia sexual, ela é uma vencedora. Demorou. Desalienada. Essa é a conclusão. É a conclusão. É uma desalienada. Tá lá embaixo, tá escrito. Em ela resumo, faz fazemos vencedores e não perdedores. Lá embaixo. Ela transmuta, né? Exatamente. Ela é mais esperta que o diabo. Ela é mais esperta que exatamente. o diabo. Ela usa de algo que poderia destruí-la para deixá-la maior. Eu gostaria de porque passar ela pensa por o que é que cada um dos pais precisa fazer, porque aí a gente vai fazer a edição. Então já falamos muito. Falamos muito, mas vai ter que editar. São 4h30 já. Aí a gente falou que ia durar 1 hora. Quase 5 horas. E você nem foi buscar café, né? Que palhaçada. Que bom, o sinal foi bom. Não, mas e se der pau tá bom, aí, né? a gente vai ficar falando com o próximo. Mas podcast bom é assim, que você vai falando, não vê o tempo passar. Foi bom. Então vocês me acompanham na página 139? Pra gente finalizar? Tá. Não é pra finalizar, porque eu gostaria até de perguntar, Rever, você falou sobre os benefícios das adversidades? Falamos no começo, mas de forma bem... É porque na página 168 ele fala dos benefícios, lado positivo das adversidades. Ele fala assim, que a adversidade, ele livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo. Falamos no começo. Falamos.
Falamos que a diversidade, ele força o indivíduo a testar a sua força mental, física e espiritual. A diversidade força a uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos através de meditação e pensamento introspectivo e o uso do sexto sentido. Sim. Força a pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro da sua própria mente, mas em fontes externas. Humildade. E também a diversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos. Dá uma chacoalhada Dá na uma pessoa. chacoalhada na Falou, pessoa. opa, você precisa mudar, amigão. O maior benefício da diversidade é que ela pode, que geralmente o faz, forçar uma pessoa a mudar seus hábitos de pensamento, quebrando e direcionando a força do ritmo hipnótico. É que a gente fala do ciclo do vicioso para um virtuoso, né? Porque todo mundo entra em ritmo hipnótico, você só tem que saber que tipo de hábito você está fazendo nesse ritmo, né? Porque... E na página 139 são as orientações para que a gente tenha ideias, né, que todos os pais deveriam ter para as realizações humanas, para que ajude na administração efetiva de ajudar os seus filhos, né? Ensinar ao estudante os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas, ensinar às crianças o que comer, quanto comer e qual a relação existente entre a boa alimentação e o corpo saudável. Cara, tudo isso aí, se você fizer, colocar isso como tipo água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né, assim, numa criança, ela vai começar a fazer, porque a criança ela é resultado do meio. Então você tem que criar, se você criar esse meio, você vai fazer com que ela passe a ser aquilo uma verdade, né? Como crianças que são acostumadas em ver pais matando outras pessoas em outros locais que a gente já sabe, para elas é uma coisa lógica pegar uma arma, e o meu sonho é ter uma arma fulaninha de tal. Por quê? Porque é a realidade dela. Então, ela imita, né? Então, imita. Então a gente orientar, né? Ensinar as crianças a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo. Ensinar às crianças a importância de serem definidas em todas as coisas. Princípio do hábito, né? E que ela pode ser bom ou mal usando as experiências do dia a dia. Ensine as crianças como hábitos tornam-se permanentes através do ritmo hipnótico, que influencia a adotar, enquanto estão no início dos anos escolares, hábitos que levarão a ter pensamentos independentes. Ensinar as crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso, e desistência também, né? Ensinar a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo. Tem bastante coisa, hein? Fala sério. Tem autocontrole, definição de propósito, prestar um serviço útil para a sociedade, serem verdadeiras consigo mesmas, prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas. Tomarem decisões prontamente e mudá-las, mesmo que sejam todas vagarosamente, nunca sem uma razão definida. Ensine às crianças que cigarro, bebida, drogas e sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíbe esses males, apenas explique para elas. Isso. Ensine o perigo de acreditar em qualquer coisa, meramente porque os pais, ou instrutores, ou religiosos, ou professores estão fazendo. Ensine elas a terem o próprio pensamento. Ensine as crianças a encorajarem o uso do sexto sentido, a lei da compensação, a importância da lei da compensação, definição de propósito, espaço que elas ocupam no mundo, que é medido pela qualidade e quantidade de serviço útil que elas prestam. Tipo assim, você ajudou Dá para alguém receber, hoje? né? Dá para receber. Quem que você ajudou hoje? Sirva. Aí eu pergunto às vezes pro meu filho, o que você fez hoje para ajudar alguém? Aí no outro dia, eu tinha esquecido a minha pergunta, aí eu falei, mãe, hoje eu fiz tal coisa para ajudar alguém. Eu falei, gente, ontem ele fez e hoje ele fez também, e eu tinha esquecido que eu tinha perguntado, exatamente. Então, como a criança ela faz, né? O que você fez hoje que impactou positivamente a vida de alguém? E serem verdadeiras consigo mesmo. Ok. Mais algum ponto que vocês queiram acrescentar? Não. Para finalizar nosso clube do livro sobre Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Acho que a gente pode fazer agora, cada um faz um fechamento. O que vocês acham? Podemos. Ok, eu começo. Então, assim, particularmente, eu achei muito interessante a leitura, principalmente porque
alguns pontos me parecem muito comuns com aquilo que realmente está batendo com o cume das conclusões que eu estou tirando com a minha idade. Cito a minha idade porque eu já não tenho mais 22 anos como rapaz, então, tipo, é uma conquista, de fato, alguns benefícios da maturidade. E um deles é uma reflexão maior, porque durante muito tempo eu passei da minha vida, eu passei estudando, então é aquela coisa de que realmente existe algo em nós, né? Eu, como sou reencarnacionista, então acredito que essa coisa ela é perene, mas mesmo quem não é reencarnacionista vai concordar que temos um espírito imortal, ou pelo menos quem crê em espírito, né? Que somos um espírito de Deus, etc. Então, nesta fase eu percebi que ele auxilia muito nesse processo e me dá vontade até a obra completa da Napoleão Hill, aquela compulsão nossa, né? Porque realmente o caminho da prosperidade para não passar por adversidades e para se superar adversidades ou para qualquer forma de não se alienar e sair da alienação, sempre vai ser escutar o caminho da fé em oposição ao medo. Isso é um fato. Isso é o que faz manifestar na nossa vida as coisas. Eu percebo as pessoas que fazem ou que fazem uma ação e acontecem as coisas na vida dela, que conseguem vender uma casa, elas têm fé, elas acreditam naquilo. E um outro fator é essa questão de realmente acharmos que nós vamos fazer tudo sozinhos. E realmente quando você se considera como 10% e 90% invisível, Deus vai fazer junto com você e você confia plenamente nessa coisa, tirando a força do medo, as coisas acontecem na nossa vida. E por último, para a gente poder chegar até esse ponto, essa consciência, ter isso como prática diária, acordar e fazer aquelas significações que a gente tem que fazer em estados mais ou menos teta, que é ao momento que acorda, antes de dormir, que a gente faz impressões no nosso subconsciente, todas as práticas que a gente pode fazer em relação a isso, que fortalecem essa direção em relação ao propósito, porque de fato quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, é realmente aquele momento onde você consegue perceber que você tem que olhar para o seu diálogo interior, para as suas experiências passadas, para as suas expectativas de futuro e para tudo aquilo que não é o momento presente real e falar, isso não é verdade. E olhar para isso tudo e falar assim, eu não sou minha ansiedade, e deixar de se identificar com essas coisas. Eu trabalho com o público. Então, assim, nesse trabalho com o público, um grande exercício que eu faço eu não sou o julgamento daquele olhar. Eu não sou o pensamento daquela moça, eu não sou o julgamento e pensamento de ninguém que está ao meu redor. Eu estou aqui para mim, eu estou aqui no meu centro. Eu estou aqui com o meu pensamento, com a minha verdade. Eu não sou aquela religião, eu não sou a igreja que eu vou, eu não sou meus pais, eu não sou meus irmãos. Mal sou eu este corpo. Então, assim, quando você sintoniza nisso, realmente uma verdade de um espírito, uma verdade que para mim é divina, que para mim causa uma sensação de bem-estar e uma confirmação no meu corpo, de alegria e contemplação e realização profunda, me confirma a verdade. Porque me parece que essa mesma inteligência que habita em nós, ela confirma ou desconfirma certas coisas. E ela confirma através de sensações. Então, através de sensações de uma sensação de realização, de plenitude, de soltar e relaxar e leve, me confirma aquilo que é divino em mim. Me confirma ações que eu tenho que ter em consonância com essa não alienação. E também este espírito que é guiado divinamente, que é um com Deus, que é criado a sua imagem e semelhança, também me avisa quando algo não é divino para mim. Ele me causa contrações, ele me causa dor, ele me causa desconforto, são coisas que eu me obrigo a fazer, mas eu não gostaria. E não é um exercício físico, não é algo que me daria um resultado positivo, é alguma coisa que realmente me sinto ali. Então, quando você realmente tem aquela atitude inicial que ele falou no livro, para finalizar, minha parte, que é quando ele fala assim, eu tinha um dinheiro X emprestado, né, e tinha que ir no motel lá dormir, e aí de repente aquele eu da fé mesmo falou, vai lá e faz isso. Aí ele seguiu essa voz. Sempre que a gente segue essa voz, a gente sempre se dá bem, porque existe um entendimento, um conhecimento que está acima de nós, um conhecimento maior, que nos permeia, que está ligado, que nos manifesta através da intuição, através do nosso espírito. Ele diz para nós o que nós temos que fazer, e essa voz é a voz que a gente escuta em poucos momentos da nossa vida, quando a gente é um ser humano ocidental comum, normal. Que essa coisa a gente só para escutar isso quando tá na igreja, quando você tá lá centrado, ou quando você antes de dormir você ora, em alguns momentos que você fecha os olhos e faz esse movimento. O meu desafio, Gustavo, atualmente, é viver isso quase mais 24 horas possível. É estar aqui presente com vocês, estar o máximo aqui dentro possível com essa voz, com esse espírito, com esse lado da fé, com esse lado do, entende? Superando qualquer diálogo interior, que são manifestações do meu passado impresso no meu subconsciente. Ou qualquer outra coisa que foram frutos de atividades que eu me sabotei e que eu me reafirmei ou reagi de maneira negativa, que causaram impressões que hoje eu repito através de pensamentos e vozes que orientam a minha ação e comportamentos e hábitos e vícios que eu tenho. Então essa desconstrução e
essa construção do lugar, porque essa desconstrução só ela é péssima, né? Eu acredito que desconstruir o quê, né? Construir o quê no lugar, né? Então é legal a gente construir alguma coisa boa no lugar, né? Então isso realmente é o que trouxe esse livro para mim. É ele realmente é um manual, né, de como a gente pode, mais uma vez, por um caminho muito bem claro, explícito, falar, olha, você vai por aqui, quando você sente isso daqui, é isso daqui, você vai por aqui, sente aqui e tal, rejeita o medo aqui. Então essa parte do diálogo mesmo com o diabo, acho que é um subterfúgio retórico que facilita que a gente tenha acesso a uma verdade que eu acho que dá vontade de ler todo mês, mais uma vez, esse livro. Essa é a minha sensação. Show de bola. André Aleixo. Eu vou dar uma pincelada rapidão, assim, numa síntese grande, uma resenha grande, rápida, né, sobre o livro, que na verdade para mim, a diferença entre a pessoa que tem sucesso e a que não tem sucesso. A que tem sucesso não é alienada. A que não tem sucesso, ela é alienada. 98% da população, ela não tem sucesso, um sucesso grande. Então, são pessoas que não têm propósito, são pessoas que têm medo de pobreza, de fracasso, de perda de amor, essas coisas todas. Elas acabam aumentando esse problema, indo atrás de substâncias externas ao invés de vir dentro delas. Então vai procurar cigarro, droga, sexo, essas coisas assim de uma maneira negativa, né? Nociva, né? Então, e você tem que lembrar que a sua mente é a soma dos seus hábitos. Então, o que você tem que fazer para evitar esse ritmo hipnótico? Porque a pessoa entra num ritmo, né? Isso daí faz parte dela, não sabe, nem enxerga mais lá fora. O que você tem que fazer? Você tem que começar a definir propósitos. Calma, isso tem que estar errado. Então, o que eu tenho de fazer para não ficar alienado e na mão do diabo? Eu tenho que ter definir os meus propósitos. Como é que você define os propósitos? Você tem que saber para onde que você quer ir, ser organizado, e você tem de saber pensar por si mesmo. Isso aqui é o que é o mais importante que ele fala, que é pensar por si mesmo, né? Esse é o foco total absoluto. Então, o primeiro passo é você se concentrar em algo para você começar a fazer. Segundo passo é ter autodisciplina. Se você não tem autodisciplina, você tem que manter foco. Foco é o que você precisa fazer. Então, se você não consegue se dominar, alguém vai te dominar. Simples assim. Porque o negócio vai andar, então, se você não faz por você, alguém vai usar você para fazer para ele. Então, a gente já ouviu isso também. O terceiro passo que você tem que fazer para você não entrar no fracasso, né, para você saber lidar com o fracasso, entender que aquilo lá faz parte do teu ensinamento para uma coisa maior e não é um ponto para você desistir, né? Como a gente já falou, que 1 a cada 10 mil, eu vi errado, viu? 1 a cada 10 mil pessoas, elas conseguem passar por mais de 3 fracassos e não desistir, não sucumbir. Então, lembrar que é um passo muito curto do ponto que você desistiu e estava seu sucesso, é uma coisa que você precisa se lembrar também. A quarta coisa que você tem que fazer, o quarto passo, é com relação à influência do ambiente que você está inserido. Então, você tem que ver se aquilo lá está te fazendo entrar e ir direto ao seu propósito. No quinto passo, ter na mão, ter paciência para o seu crescimento. Então, você saber que o importante é que você mantenha o foco e continue andando, a persistência. Sexto passo, harmonia mental, espiritual e física. Não tente agradar as pessoas. É o que a gente já falou algumas vezes, não olhar o que os outros, as pessoas não sou eu. O que elas estão vendo de mim não é o que eu sou. Eu sei o que eu sou, então quanto mais você se conhece, mais você tem isso aí fácil de você manejar, né? Associação, né, com mentes negativas realmente é bastante deletério. E o último passo é a cautela, né? Pensar e você definir quem é que vai andar com você, o que é que vai entrar dentro de você, porque é o que vai sair, o que é que você está ouvindo, com quem você está conversando, quais são as pessoas, quais são os valores das pessoas com quem você convive. Então, você definir se aquilo lá vai te ajudar a chegar no teu propósito. Então, cuidado, né? É uma coisa que eu acho fantástica que esse livro fala, e a gente quase não falou sobre isso, mas é o jargão que eu gosto muito. Cuidado com o que você pede, que por certo será seu. Então, exatamente isso. Veja o que você quer e vá atrás disso daí. Então, conseguir o que você quer na vida é você ter pensamento positivo, fazer um plano de ação e
propósito claro. Cuidado com o que você pede. Que por certo será seu. Por certo será seu. Mais Esperto que o Diabo foi um livro que, quando chegou na minha vida, foi de grande utilidade. Era uma época que eu enfrentava muitas adversidades, não eram derrotas, eram sim adversidades, e ler esse livro fez com que eu identificasse do que se tratava. Não era algo definitivo, mas sim temporário. O livro também foi um grande despertar na minha vida com relação à tomada de consciência, com relação aos meus medos, né? E me posicionar com relação a eles e saber que eu não era o único ser humano medroso na face da Terra, que o medo é comum a todo ser humano. Eu acredito sinceramente que o autor tenha conversado com o diabo, da mesma forma que como o diabo se auto-explica como não algo físico, mas algo que está na cabeça das pessoas, e ele, talvez a gente não vê, mas ele se expressa no mundo, né? As suas manifestações negativas, isso é visível. O livro também foi uma grande tomada de consciência na minha vida com relação a verdades pré-estabelecidas que eu tinha, que na verdade não eram conclusões que eu mesmo cheguei, né? Pensamentos próprios, mas sim pensamentos que eu acatei como verdadeiros sem antes questionar, fazer uma autoanálise sobre se aquilo era a minha verdade ou não. E também conceitos como harmonia, contato com o termo mastermind, que eu até então nunca tinha escutado. O que nós estamos fazendo hoje aqui é um mastermind, é a junção de várias mentes em harmonia de pensamento, com propósitos comuns, que faz com que uma nova mente se crie e seja muito maior. E é justamente o intuito da gente gravar, deixar registrado aqui esse encontro, para que outras mentes entrem em contato com as nossas e esse mastermind cresça cada vez mais e ele cause benefícios positivos. O lado positivo da vida existe, ele é fato, assim como o negativo. Aquele que a gente se apega mais é o que expande. E isso o dia a dia mostra pra gente de forma muito clara. Então eu gostaria de terminar esse podcast com uma frase que me marcou muito nesse livro, que diz o seguinte: as pessoas temem o diabo e não confiam em Deus, quando na verdade eles deveriam temer a Deus e não confiar no diabo. Maravilha. Obrigado pela audiência de vocês e nos vemos no próximo encontro do nosso Clube do Livro. Esperamos Tchau. vocês. Esperamos vocês lá.